Fala pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a um Crypto Insights. Um Crypto Insights diferente hoje. Hoje não tem Danilo, não tem Orlando, não tem Casta. Hoje tem dois Gabriéis aqui, né? É. Tem Gabriel Bills e Gabriel Faria, porque a gente vai trazer uma novidade muito especial para vocês, que a gente está muito feliz, que é o primeiro fundo de investimento da Mercúrios. A Mercúrios, finalmente, depois de muitos anos tentando, trabalhando, a gente tem o nosso fundo de investimento. Então, quem quer investir na Mercúrios, quem quer investir nas estratégias da Mercúrios, consegue terceirizar a parte do seu capital para a gente investir por vocês. E, justamente, é por isso que a gente está aqui. Eu sou um analista da parte do fundo de investimento da Mercúrios. E o Gabriel Faria, nosso Elon Musk da Mercúrios aqui, né? O Big Quem Boss, dera, né? o nosso CEO, e foi, cara, um dos responsáveis por a gente conquistar esse grande sonho. Eu queria já passar a bola para você, enquanto o pessoalzinho vai dando um dedo no like aí. Faria, como é que foi a história para a gente chegar até o momento em que a gente tem um fundo de investimento e qual que é a importância disso, cara? Por que é uma conquista tão grande para a gente, Mercúrios, finalmente ter um fundo de investimento? Bom, pessoal, primeiro boa noite. Sou o Gabriel. Eu tô feliz pra caramba assim de tá fazendo esse vídeo aqui com vocês, de poder passar essa novidade para vocês. Eu praticamente nunca tô aqui, né, nos vídeos, nas lives, praticamente nunca apareço aí com o pessoal, mas dessa vez eu resolvi aparecer porque é uma coisa que, assim, eu cuidei disso pessoalmente, da abertura da nossa gestora, e também porque é um sonho nosso que a gente tem de muito tempo, né? Desde quando a gente abriu o negócio, quando eu, Danilo, Pedrinho, Orlando, Bills, a gente começou lá atrás, a gente queria, na verdade, nem a intenção inicial nem era abrir uma escola, né? Nem era abrir uma casa de research, era abrir muito mais uma gestora. Só que aí, toda vez que a gente ia para o mercado e ia apresentar essa gestora para as pessoas sempre falavam com a gente: tá bom, entendi, mas vocês estão fazendo uma gestora de cripto, mas o que é cripto? O que é Bitcoin? O que é Ethereum? Daí a gente falou: opa, acho que a gente tem que dar um passo para trás, começar primeiro com educação, com research, e depois a gente mudar para a gestora. E foi isso que a gente fez, né? Então, em 2018, a gente começou a ideia da Mercúrios Research, criou ela em 2019. Aí, paralelamente, a gente também criou uma gestora privada ali só com amigos e família, só para a gente começar a entender as estratégias, aprender, desenvolver, lidar com dinheiro de verdade. E, a partir de então, a gente resolveu crescer a Mercúrios Research, e depois, quando chegou num certo patamar de tamanho da Mercúrios Research, que é mais ou menos quando a gente tinha uns 1.000 assinantes ali, a gente resolveu dar início ao processo de abertura da nossa gestora, que para quem não sabe aí do que é uma gestora, basicamente uma gestora de recursos é uma empresa regulada pelo governo, pela CVM, né? Para a gente poder gerir o dinheiro de terceiros, e no nosso caso, especificamente, a gente investe esse dinheiro de terceiros no mercado de cripto, seguindo a estratégia da carteira perfeita, que é a carteira perfeita que vocês já conhecem, que está dentro da Mercúrios Pro. A gente segue a mesma estratégia, não é exatamente a mesma alocação, eu vou explicar um pouco sobre isso, mas a estratégia é muito parecida. Na verdade, a estratégia é a mesma, a alocação é muito parecida. Boa, legal demais. O pessoal já está perguntando aqui sobre performance do fundo, Eita, como é que funciona, como é que são as taxas, onde que tá o fundo está disponível. Pessoal, calma aí que ao longo da live a gente vai explicar tudo para vocês. Vamos. Pessoal perguntando se vai ter na XP e tudo mais. Calma aí, pessoal, a gente vai explicar tudo isso ao longo da live, porque o Faria, inclusive, ele trouxe uma explicação mostrando exatamente por que faz sentido investir no fundo de investimento e como que funciona esse fundo de investimento, né, pessoal? Então, enquanto o Faria vai abrindo aqui a apresentação dele, mostrando para vocês, eu queria que vocês fossem respondendo para mim no chat aí, quem sabe o que é um fundo de investimento, né? Quem entende o conceito de um fundo de investimento, como funciona, como são as taxas. Então, se você entende, manda um sim ou não aí no chat, enquanto o Faria vai compartilhando a apresentação dele aí, para a gente já começar o conteúdo de fato. Beleza, pessoal? O pessoal já está perguntando aqui do BNB, da Binance. Pessoal, hoje a gente vai falar exclusivamente do fundo de investimento da Mercúrios, tá? A gente não vai tirar dúvidas especificamente sobre ativos de cripto. Então, essas dúvidas a gente guarda para a gente responder depois para vocês em um outro momento. Bom, estou aqui na apresentação. Deixa eu ver se vocês estão vendo em tela cheia. Estão Tá vendo? perfeito, Estão vendo cara. a gente? Pode Top começar. demais. Bom, tem minha foto aí, né? Cara bonito. Pô, calma aí, calma aí. Vai com calma, né? Que é uma apresentação que eu fiz até no Mercúrios Day também, tá? E eu quero passar para vocês, mostrar um pouquinho o Mercúrios Day, que foi o nosso evento fechado aí para assinantes. E eu estou abrindo aqui pela primeira vez ao público a nossa gestora.
Assim, a gente, igual eu vou falar um pouco sobre vocês, para vocês, né, sobre como funciona a gestora. A gente não é uma casa que pode vender nossos próprios fundos, então a gente tem uma casa que faz isso, e eu vou explicar todo o detalhe para vocês, mas o que eu vou explicar aqui é qual foi a estrutura e por que se investir em um fundo de criptomoedas e por que a gente decidiu criar esse fundo, sabe? Então, é por isso mesmo que eu coloquei aqui a frase, que é a mesma frase que vocês viram aí rodando enquanto estava contando um minuto antes de começar a live, que é investir em cripto nunca mais será como investir em cripto, né? E por que investir em cripto nunca mais será como investir em cripto? Porque a gente abriu a Mercúrios Asset, né? Então aqui tá a Mercúrios Asset, só para vocês saberem, asset vem de Asset Management, que é a mesma coisa que gestão de recursos, tá? Traduzindo assim, de uma forma bem literal, assim, de inglês para português. E aí o nosso nome acabou ficando Mercúrios Asset, porque era mais fácil de falar, porque tirar esse management aí do nome é muito complexo e tal. Já é difícil das pessoas falarem Mercúrios, imagina Mercúrios Asset Management, né? Então a gente deixou Mercúrios Asset, e que é a mesma coisa que gestão de recursos, e a gente finalmente abriu aí a nossa gestora. Aqui está o site, né? O nosso site aqui é só clicar em investir que você consegue investir, mas antes disso eu vou explicar para você uma coisa. Igual eu falei, quando a gente começou a Mercúrios Asset, a gente não, na verdade, quando a gente começou a Mercúrios lá atrás, a gente não queria necessariamente abrir uma casa de análise, a gente queria, na verdade, abrir uma gestora. A gente abriu a casa de análise porque todo lugar que a gente ia, as pessoas perguntavam como funcionava cripto, o que era cripto, não entendia nada sobre o mercado. A gente falou, bom, acho que a gente tem que educar as pessoas primeiro, para depois a gente abrir uma gestora, porque assim a gente vai conseguir ter clientes bem educados, entendendo o que é o mercado, investindo corretamente. E esse é o nosso principal motivo. Só que a gente foi percebendo que, pela educação, a gente não conseguia fazer 100% do resultado do que a gente queria, né? Então, se você for olhar no nosso YouTube hoje, a gente tem quase 90 mil inscritos, né? No nosso Instagram tem 140 mil inscritos, aí tem LinkedIn, Twitter, que tem uns 40 mil também. Então, a gente tem muita gente nas nossas redes sociais, só que nem todas as pessoas conseguem ver os nossos conteúdos. Então, nem todas as pessoas conseguem saber o que as pessoas que têm contato com a gente, né? Elas não conseguem saber qual é a melhor forma de investir pelos nossos conteúdos, porque muitas vezes os algoritmos não mostram para elas, e muitas pessoas também, elas querem, na verdade, ter aquele rendimento rápido, né? Que é de investir em moedinha rápida e ganhar dinheiro rápido, e não querem mesmo educação. Elas querem investir em alguma coisa que vai dar dinheiro para elas por muito tempo, de forma rápida. Só que isso a gente sabe que não existe tão bem, né? Então, você pode dar sorte de pegar algum investimento desse, mas no longo prazo, você não vai conseguir fazer um investimento nesse tipo sempre. Você vai conseguir uma vez ou outra, mas não sempre. E aí, a gente pensando nisso, a gente resolveu abrir a nossa gestora. Por quê? Porque abrindo a gestora, a gente consegue atingir todo mundo. Então, todo mundo tem a oportunidade de entrar, investir, mesmo que seja pouco, de investir lá e estar investindo da forma correta. Porque muitas vezes, além das pessoas não quererem, ou não o YouTube, ou o Instagram, enfim, a rede social, não querer mostrar, não poder mostrar pelo algoritmo para a pessoa, muitas vezes as pessoas não têm tempo. Então, só um exemplo, eu invisto em cripto, eu entendo sobre cripto, mas eu tenho boa parte do meu patrimônio também em renda fixa, mas não entendo nada de renda fixa. Então, eu tenho um assessor para investir para mim, e eu invisto uma parte em fundo de renda fixa também. Por quê? Porque eu não entendo desse ativo. Então, eu prefiro investir por que alguém faça isso para mim, porque é muito mais fácil, pelo menos essa parte de renda fixa, a parte de cripto eu mesmo faço. E aí, com a gente pensando a mesma coisa sobre o nosso cliente, sobre o nosso usuário da Mercúrios Research, a gente sabe que muita gente não tem tempo de fazer todas as operações que a gente faz, ou às vezes é um pouco complicado você fazer proteção e tal, que eu vou mostrar um pouquinho aqui. Então, a gente resolveu criar um produto que as pessoas consigam investir de forma simples, rápido, fácil, nas estratégias da Mercúrios, tá? E aí, uma coisa que incomodava muito a gente naquela época era, além da pessoa não ter tempo de investir, era o tanto de pessoa que caía em fraude no mercado de cripto, mais de 20 milhões de pessoas caindo em fraude, justamente porque ou quer ganhar dinheiro rápido, ou não tem conhecimento suficiente, ou não tem tempo e deixa para alguém que não sabe o que está fazendo gerir o dinheiro dessa pessoa, né? Então, por isso a gente quis montar a nossa gestora aí. E também tem um ponto muito legal que eu estou mostrando aqui para vocês agora. Esse é o gráfico do JP Morgan, tá? Da asset do JP Morgan, que é a mesma coisa da asset da Mercúrio, só que do JP Morgan, né? E eles mostram, um dado muito legal, que o investidor médio, que é as pessoas físicas, né? Eu, vocês, assim, em investimentos em geral, a gente perde para praticamente todos os outros investimentos que existem no mundo. Por quê?
E aí eu vou explicar para vocês agora, porque tem vários motivos que as pessoas elas perdem para praticamente qualquer tipo de investimento no mundo, seja S&P, ouro, petróleo, que é o que está aqui também, né? Enfim, bonde americano, vários outros títulos. Se você tivesse simplesmente comprado eles e segurado, você teria ganhado muito mais do que a carteira do investidor médio. Tem até um exemplo de um fundo americano, não lembro qual fundo que é, se você lembrar minha fala, que o fundo o fundo em si, ele rendeu cerca de 25% ao ano. Só que os investidores do fundo renderam 2% ao ano. Por quê? Porque eles ficavam tentando tradear a cota, né? Adivinhar o momento que vai subir, que vai cair, que é uma das coisas que eu vou falar aqui agora. E eu acho bem legal isso daí que você comentou, Faria, porque mostra muito por que a gente criou a Asset, por que a gente criou a gestora, né? Da onde veio a ideia da gente criar esse tipo de produto. A gente faz uma brincadeira de vez em quando, não é nem uma brincadeira, né? É uma discussão interna que a gente tem aqui, uma reunião que participa todo mundo da empresa, que é perguntar, cara, qual que é a missão da Mercúrios? Se você pudesse traduzir em uma palavra, o que é a Mercúrios? O que a Mercúrios significa? Qual que é a visão da empresa? Por que essa empresa existe? E várias vezes as pessoas respondem muitas coisas desconexas, mas a resposta certa, tá? Caso alguém entre na Mercúrios e venha trabalhar aqui e a gente pergunte em algum momento, a resposta certa é: a Mercúrios nasceu para fazer as pessoas pararem de perder dinheiro com cripto. E mesmo com todo o conteúdo educacional que a gente criou, as pessoas continuam perdendo dinheiro em cripto. Porque investir em cripto é algo extremamente complexo, né? Então, você deu o exemplo, por exemplo, da pessoa ficar tradando, acertando quando o mercado vai cair, quando o mercado vai subir, que é um aspecto psicológico. Às vezes a pessoa tem esse aspecto psicológico muito bom, só que ela não sabe executar muito bem a estratégia de put, que é uma estratégia de proteção complexa. Exatamente. Ela executa mal. Às vezes a pessoa ela tem um psicológico muito bom, sabe muito bem a estratégia, sabe muito bem executar put, só que ela vai e coloca o dinheiro dela na FTX. Aí ela vai e perde tudo mesmo assim. Exatamente. Então a gente já viu isso várias vezes acontecendo, e mesmo com todo o conteúdo educacional, muita gente ainda perdia muito dinheiro com cripto. Então a gente falou, pô, é um complemento em termos de produto no que a gente já tem, que faz muito sentido, né? Se a gente criar um produto que faça com que as pessoas parem de cometer esses erros, né? Ou seja, elas estão basicamente fazendo com que a gente faça o investimento por elas, logo, a gente não vai cometer esses erros, porque a gente tem uma estratégia, eu vou explicar muito mais sobre isso. A quantidade de pessoas que vai deixar de perder dinheiro com cripto vai não vai aumentar muito, né? Vai aumentar bastante. Então, a gente quer muito que isso aconteça, que as pessoas parem de perder dinheiro com cripto e, por isso, ter um lugar onde elas consigam investir numa estratégia boa, validada, que é da estratégia que tem na Mercúrios Pro, né, da carteira perfeita, por meio de um fundo que consiga fazer isso por elas, num ambiente regulado, seguro, com uma equipe muito boa. Hoje, para vocês terem noção, a Mercúrios é a mais antiga equipe, só 1% das equipes no mundo tem o tempo, né, que estão juntas no mesmo tempo que a Mercúrios. Então, só para você ter noção, que a gente é 1% das equipes do mundo que está junta há mais de um ano, né, no caso. Então, a gente está há mais de 3 anos juntos. Sim. Então, é muito tempo dentro do mercado de cripto. E para mim, a nossa equipe é a mais antiga, a mais qualificada e é a maior também hoje de análise do mercado de cripto. Inclusive, a Mercúrios Holding, né, como um todo. Inclusive, Faria, o Fernando perguntou exatamente isso. Ele perguntou quem são os analistas responsáveis pelas alocações do fundo. Sim, os analistas responsáveis pelas alocações do fundo é o próprio Bills e o Igor, tá? E tem o Caricas também, né, que é o Carioca, que ele é mais novo, né, tá entrando agora. Mas ele são os 3 analistas responsáveis pelo fundo. Só que o que acontece aqui? Como a gente tem a nossa holding inteira, né, que é a Mercúrios Asset mais a Mercúrios Research, a gente tem uma inteligência somada de todos os analistas muito grande. Porque a gente tem os analistas os analistas que fazem a análise dos ativos, especificamente que a gente vai colocar no fundo, mas a gente também tem os analistas que fazem a análise dos ativos que colocam na carteira perfeita. E a gente tem um comitê em que todos conversam e trocam experiências, né? Porque a gente consegue, assim, claro, cada um tomando decisões separadas, porque pela regulamentação a gente é obrigado a tomar decisões separadas, mas como os analistas eles estão aqui dentro da nossa casa, né? São da mesma empresa, a gente consegue ter vários comitês em que surgem ideias de investimento onde cada um pode aproveitar um ou outro, entendeu? Então, é uma sinergia muito grande que a gente acaba aproveitando e usando todo esse conhecimento para melhorar ainda mais a gestão, tanto da carteira perfeita quanto do nosso fundo. Pô, perfeito, Faria. E agora, eu acho que para dar sequência na sua explicação aí, o Daniel ele perguntou: eu sigo a carteira perfeita à risca, por que investir no fundo, então?
Bom, aí eu acho que você é melhor você olhar, porque vai ser bem legal, que tem vários motivos do porquê que você vai investir no fundo em vez de seguir a carteira perfeita à risca. Claro, os dois têm a sua vantagem, tá? A carteira perfeita tem a sua vantagem e o fundo tem a sua vantagem. O fundo tem a sua desvantagem e a carteira perfeita tem a sua desvantagem. Você vai ter que analisar os dois e ver qual que é melhor para você, tá? Mas eu vou explicar isso, pode ficar tranquilo. E aí, só que eu quero dar um exemplo. Tem um caso aqui, né, que o Jones, né, que é um cara que a gente até encontrou depois a identidade dele no Twitter e tal, ele tinha 7.000 bitcoins e ele perdeu esses bitcoins em 2011 por causa de um disco rígido queimado e depois, em 2021, ele recuperou esses 7.000 bitcoins. E aqui tem um tweet dele, né, falando, recuperei e tal, joguem energias para mim, não sei o quê. Ele conseguiu recuperar, que ele estava falando que ele era milionário e tal, mas, na verdade, ele seria um bilionário, porque esse patrimônio daria, na época que ele conseguiu o dinheiro de volta, no exato dia, daria um patrimônio de 1 bilhão e 100, né, 1 bilhão e 200 praticamente, 1 bilhão e 200 milhões de reais. Então, um patrimônio enorme, assim. E o mais engraçado de tudo é que, naquela época, o preço estava na faixa de 40 mil, mas se ele tivesse vendido um mês antes, ele teria metade desse valor. Porque o preço estaria mais ou menos, quase mais que a metade, na verdade, se ele tivesse vendido um mês antes. E isso é interessante, por quê? Porque se ele tivesse a oportunidade de recuperar esse disco rígido um mês antes, ele teria vendido, né? Provavelmente ele teria vendido. Por quê? Porque, ele já teria 693, né? Que é 693 milhões de reais, ele teria. Por que não vender, né? Então, e aí muita gente fala, mas se eu tivesse comprado Bitcoin lá atrás, se eu tivesse comprado Ethereum lá atrás, você teria vendido, provavelmente. Porque você ia ter visto o retorno de 5, 10, 20 vezes, você não teria vendido no meio do caminho? Então, é muito difícil uma pessoa ela ficar com o investimento por tanto tempo, no longo prazo, sem vender, vendo ele se multiplicar. Você só faz isso quando você tem fundamentos muito bem alinhados, e é sobre isso que a gente vai falar também aqui hoje. Sim, e tá aparecendo bastante dúvida aqui, Faria, sobre como funciona o fundo, quais são os benefícios e tudo mais. Pessoal, a gente vai explicar tudo isso ao longo da apresentação, tá? Então, a gente vai explicando aos pouquinhos. Se sobrar alguma dúvida, no final a gente passa toda, não vai ter nenhuma dúvida não respondida até o final dessa apresentação, né? Mas eu queria falar mais sobre o Jones aí. O que tem esse bacana? Vamos ver. Não, por que a gente não consegue ganhar dinheiro, então multiplicar milhares de vezes, muitas vezes, que nem o Jones fez lá com o Bitcoin? Porque a gente, o primeiro motivo, são 3 motivos principais, mas o primeiro deles é que a gente tem muita pressa em ganhar dinheiro. Percebe que ele comprou em 2011 e só foi recuperar de novo em 2021, ou seja, ele ficou 10 anos com cripto. Alguém aqui está há 10 anos no mercado de cripto? Eu não estou, eu estou há 4, né? 4, quase 5, na verdade. Estou há quase 5, não... Estou mais de 5, anos no mercado de cripto. E eu tô há mais de 5 anos no mercado de cripto. Alguém aqui está há mais do que 5 anos no mercado de cripto? Está ali em 2016, 2015. Se alguém está aqui, fala para mim se segurou ou se vendeu quando o mercado subiu. E o que acontece é que as pessoas têm muita pressa e acabam investindo em ativos como Shiba, Luna, Bitcoin Cash, aqui eu coloquei Dogecoin também. Enfim, fala aí para mim nos comentários quem aí conseguiu ganhar dinheiro com Luna. E fala para mim também quem perdeu dinheiro com Luna. Tenho certeza que muita mais gente, certeza assim, né? Acredito que muito mais gente vai ter perdido dinheiro com Luna do que ganhado dinheiro com Luna. Por quê? Porque tem pressa em ganhar dinheiro, vê o ativo subindo muitos por cento, 500%, 600%, e aí esquece de olhar os fundamentos, só que depois o preço vem. E aí o ativo vai a zero, o ativo cai muito. Porque não tem fundamento suficiente para segurar aquele preço. E a gente aqui investe em fundamento. Tá? E é isso que a carteira perfeita faz, e é isso que o fundo faz também. E aí na Mercúrio a gente também tem Shiba, só que é esse Shiba aqui, ó. esse Shiba, é o nosso cachorro, nosso mascote aí, né, que é o meu cachorro, na verdade. É um Shiba e o nome dele é Doge. E a gente adora ele aqui. Aquele num jogo da Copa. Não foi o jogo que o Brasil perdeu, tá? Mas foi um dos jogos aí. Mas é o único Shiba que a gente tem. Por quê? Porque é o único que tem fundamento. Esse Shiba traz sorte, né? Ele traz sorte pra gente aí. E a gente tem ele e é o único que a gente sempre vai ter também, porque é o único ativo que tem fundamento. Né? Que é o meu cachorrinho aí, que ele é de verdade. Não é Shiba que é de mentira, não. Mas vamos lá. O segundo motivo é que as pessoas tentam acertar o cu da mosca. O que significa isso, né? Elas tentam basicamente adivinhar quando o mercado vai subir e quando o mercado vai cair. Eu quero que vocês respondam uma coisa aí nos comentários. Quem acha que o mercado vai cair
agora, né? Que o preço que está atual, né? 17 mil, tá agora, mais ou menos, né? 17 mil, o preço vai cair 17 mil para 16, 15, 14. Quem aí acha isso? E depois responde também quem acha o contrário, quem acha que vai subir, né? E também, isso é mais legal. Quem aí nos comentários acha que o preço, não acha, na verdade, não é que acha nada, não acha nada, nem que o preço vai subir, nem que vai cair, não acha nada. Comenta aí quem não acha nada, que é bem legal isso. E aí eu vou explicar esse gráfico para vocês, que é um gráfico que o Orlando costuma mostrar, o Bills também, que ele é um gráfico bem legal, que eu vou explicar bem a risca aqui para vocês, o porquê que ele é tão interessante. Primeiro ponto é essa linha preta, que é a linha do Bitcoin, tá? Então essa linha preta é o preço do Bitcoin em escala logarítmica, só para ficar mais fácil e mais simples de olhar o gráfico, tá? O segundo são os investidores de longo prazo. Então, ali está mostrando quantos investidores estão comprando, que são aqueles investidores que estão no longo prazo no mercado de cripto, e aqui no outro gráfico laranja, quantos são os investidores de curto prazo e qual o volume deles aumentando ali no mercado quando o mercado sobe e desce. Se você for parar para perceber nesse ponto que eu marquei aqui, você vai notar que quando o mercado subiu lá em 2017 para 2018, que ele atingiu o pico de 20 mil dólares, os investidores de longo prazo só vendiam, enquanto os investidores de curto prazo só compravam. Então você percebe que os investidores de curto prazo, eles são aqueles que tentam adivinhar quando o mercado vai subir, e pior, eles fazem aquele efeito manada, né? Que é, e quando o mercado está subindo, eles acham que vai subir mais, não tem fundamento, não está olhando, e compra, e depois o que acontece? O mercado cai, eles vão e vendem na baixa. E a mesma coisa não, né? O contrário acontece com os investidores de longo prazo, que são aqueles que entendem de fundamento, que acreditam no ativo. Quando o mercado está subindo, aí sim eles vão vendendo aos poucos. E quando o mercado está caindo, que é exatamente esse outro ponto aqui do gráfico que eu mostrei lá em 2014 para 2015, olha como os investidores de longo prazo aumentam drasticamente, tá? Enquanto o mercado está caindo, e olha como os investidores de curto prazo, eles caem muito, ou seja, eles estão vendendo. Então, o que acontece? Os investidores de curto prazo, eles compram na alta e vendem na baixa, simplesmente. E os investidores de longo prazo fazem o contrário. Eles compram na baixa e vendem na alta. E é exatamente isso que a gente quer ser para as pessoas que investem no fundo. Sim, nós queremos ser os investidores de longo prazo que compram na baixa, momentos como o de hoje, o atual. Por isso que a gente está abrindo o fundo agora, porque o momento é excelente, na nossa visão, tá? Isso não é uma recomendação, é a nossa visão. Porque o momento está baixo, para que no longo prazo, que a gente é um investidor de longo prazo, nesse caso, representado pelo gráfico azul, a gente venda em preços muito mais altos, ganhando 1, 2, 3, 4, 5, 10 vezes aí o mercado. Você ia falar alguma coisa? Desculpa aí. Não, cara, é muito legal você comentar isso aqui, porque o pessoal respondeu aqui a sua pergunta, né? O pessoal falou, pô, acho que se eu comprar vai cair, se eu vender vai subir, depois vai cair. E aí até o Rafael MK10, ele falou aqui, ó, eu não acho nada, eu tenho certeza, vai cair. E em tese, é por isso que o investidor médio, como mostrou lá no gráfico do JP Morgan, ele tende a ter uma performance menor do que a média do mercado, tá? Sim. Porque ele acaba sendo muito tomado por esse tipo de comportamento de tentar acertar para onde vai o mercado. A gente conversa com muito gestor de fundo macroeconômico que fica comprando e vendendo taxa de juros e tudo mais, e ele falou, cara, eu vivo disso há 50 anos. Eu tenho uma equipe aqui de 50 pessoas que são profissionais do cabelo branco sobre isso, e ninguém tenta acertar para onde o mercado vai, ninguém sabe para onde o mercado vai, porque é extremamente complexo. Então, é muito pedante a gente afirmar, pô, vai subir, vai cair e tudo mais. E o mercado ele tem muito ruído, muita notícia e tudo mais. Você fica vendo as notícias, você fica falando, pô, vai cair, então eu vou vender, pô, vai subir, então eu vou comprar. Mas normalmente você tem muito mais motivos na sua tela para comprar quando o mercado já subiu muito, e você tem muitos motivos para cair quando o mercado já caiu muito, porque é a forma como as pessoas elas propagam informação, né? Então a resposta certa para essa daí é justamente a resposta do Percy, que provavelmente estava lá no Merc Day, que ele falou, essa eu já aprendi, eu não acho nada. Não acho nada. E é exatamente o que a gente faz aqui, né? Quem que foi a pessoa que falou que tem certeza que vai cair aí? O Rafael. Rafael, você tem certeza que vai cair. Eu só tenho uma certeza, você tá errado. É essa certeza que eu tenho. Porque se você tem certeza de alguma coisa, você vai cair ou você vai subir, a única certeza que eu tenho é que tá errado, porque não tem como você ter certeza de nada, tá? Porque a gente não tem bola de cristal, não tem como adivinhar. A gente tem que investir em fundamentos para o longo prazo. É isso que a gente faz aqui, porque a gente não tem como saber. E aí vocês devem estar se perguntando, beleza, Gabriel, não tem como saber. Como que eu faço então para investir, se não tem como saber? Você se prepara para todos os cenários. Eu vou explicar exatamente como vocês se preparam aí, fazendo com vocês ou investindo no fundo, tanto faz. Eu vou explicar como vocês se preparam para todos os cenários, tá? E aí,
O terceiro motivo que as pessoas perdem dinheiro no mercado de cripto, principalmente, é tentar complicar demais. Alguns de vocês aí sabem o que significa pelo menos uma palavra? Comenta aí pra gente. Porque, na minha opinião, ninguém deveria saber nenhuma palavra aqui. Por quê? Porque só o fato de escolher quais são os melhores ativos do mercado cripto, quais são as melhores criptomoedas, já é uma tarefa difícil o suficiente para você não precisar fazer nada disso aqui, para você não precisar falar nada, tentar entender o que é delta neutral, yield hacking, alavancagem, lending. Não faz sentido você tentar ficar entendendo o que é tudo isso, sendo que você não tem o básico, que é investir em fundamento, que é o básico, que é o que vai te dar mais retorno. Isso aqui, ele ajuda a melhorar, aumentar um pouquinho o retorno aqui, o retorno ali, ajuste fino. Mas, para um investidor, pessoa física que está começando, ou muitas vezes não tem tanto tempo assim, não faz sentido em tentar complicar demais. Você vai tomar mais risco e no final vai perder mais dinheiro. É aí que surge FTX, é aí que surge BlockFi, é aí que surge N outros cases, aí é aí que surge Lending, Luna, é aí que surge outros cases de pessoas que perdem dinheiro porque tentaram complicar uma coisa que deveria ser simples, que era em vez de comprar Bitcoin ou comprar Ethereum, montar uma carteira diversificada, guardar em lugares diversificados e pronto. Ok. Entendeu? Mas não, as pessoas entram nisso aqui e acabam se complicando no fim das contas. E esse ponto é uma ganância super exacerbada, né? Porque quando a gente olha para o mercado de cripto, a gente vê um mercado que, fazendo simples, já te deu a oportunidade de ganhar muito dinheiro, né? Então a gente entrou em Ethereum, em Ether, lá em 2019, com Ether abaixo de quê? De $300, né? Eu cheguei a comprar Ether nesse valor. Primeira vez que da carteira perfeita, acho que foi 2,69, quase certeza. Foi 2,69 o preço em dólar de Ether, que eu lembro que eu tava, ou 1,69, alguma coisa assim. Uhum. Então, cara, e a gente segurou. Se comprou, segurou, só. Sim, exatamente, cara. E com um ativo que já era top 2 de market cap, né? Então é um mercado que ele tem grande capacidade de crescimento. Para você trazer um retorno em relação ao seu patrimônio e ter um capital relevante, um capital legal em cripto, que você conseguiu multiplicar por algumas vezes, você não precisa complicar demais. E às vezes as pessoas, elas complicam demais, elas tentam sofisticar demais alguma coisa que deveria ser simples e acabam perdendo tudo por causa disso. E eu conheço pessoas, pessoalmente, inclusive clientes, que tentaram colocar naquele staking de alto rendimento e tudo mais, deixaram o capital na FTX e acabaram complicando demais. Então a gente sempre tenta fazer o simples bem feito. Antes da gente continuar, tem um pessoal aqui spamando o chat pra caramba falando de Mafagafo. Pessoal, vocês querem falar de Mafagafo? A gente faz uma live e fala só sobre Mafagafo. Vem alguém aqui, eu conheço o projeto, tá? Eu conheço o pessoal do projeto. Vem alguém aqui, a gente faz uma live só pra falar sobre Mafagafo. A gente faz uma análise em cima, faz o marketing que vocês querem. Se vocês continuarem spamando o chat, eu vou fazer umas 10 lives só falando mal do projeto. Então não importa que vai sair numa corretora internacional na quarta-feira. Vai cair porque a gente vai fazer um monte de live falando mal. Então para de spamar o chat, velho. Fica de boa aí, a gente faz uma live e depois a gente fala de boa sobre o projeto. Quer continuar aí, Faria? Bora. E aí, pessoal, uma coisa bem engraçada é que eu fui estudar o mercado quando a gente estava abrindo, né, para abrir o fundo, fazendo todo o processo, só falando para vocês, foi um processo que demorou mais de um ano, tá, da gente juntar todos os documentos, ter todas as diligências que a CVM, a Anbima pediam, para a gente conseguir os profissionais adequados, para a gente conseguir abrir a nossa gestora. Foi mais de um ano esse processo inteiro. E, nesse meio período, eu estava olhando, né? Beleza, nós vamos abrir a gestora, depois de abrir a gestora, tem que abrir o fundo. Qual fundo nós vamos abrir, né? Primeiro, eu já sabia que provavelmente um dos fundos ia ser a carteira perfeita, mas eu quis entender algumas coisas sobre o mercado, como quanto eles cobravam, qual era o formato de investimento do fundo, se era long only, né? Que é simplesmente comprar e segurar, ou se eles tentavam adivinhar o que acontecia com o mercado. E aí, eu comecei a perceber que as estratégias dos fundos que eu vi no mercado, elas eram muito pautadas em cometer os mesmos erros. Assim, claro, essa é minha opinião, tá? Minha opinião e dos sócios aqui da Mercúrios. Não estou querendo julgar aí os fundos que eu mostrei aqui. A nossa ideia não é diminuir nenhum fundo aqui. Tem profissionais excelentes nessas casas. A nossa ideia é entender por que a gente achava que o modelo que estava sendo tratado era errado e por que o nosso modelo seria melhor, né? Porque a gente poderia criar um modelo que faria mais sentido, não é nem melhor, né? Faria mais sentido para o investidor que a gente já conhecia, que estava ali na carteira perfeita, na Mercúrios Pro e tal. E aí a gente começou a perceber que os fundos também cometiam basicamente os mesmos erros que a gente via as pessoas físicas cometendo no mercado de cripto. E aí a gente foi olhar um pouco da performance de todos eles, e principalmente, praticamente todos eles, aqui eu selecionei alguns só, tá? Mas todos eles tinham
performance abaixo do Bitcoin, até inclusive, enquanto, por exemplo, a carteira perfeita, né? Por que eu estou colocando a carteira perfeita aqui? Às vezes vocês perguntam, né? Ah, Gabriel, você está falando de fundo, por que você está colocando a carteira perfeita? Porque o fundo começou agora, o fundo tem performance, né? Ele começou agora, a carteira perfeita, como ele é a mesma estratégia da carteira perfeita, por isso que eu estou comparando com a carteira perfeita, tá? Mas, e aí você olha para a carteira perfeita, você vê que tinha uma diferença muito grande, né, em comparação aos fundos, mas eu nem quero falar da carteira perfeita. A ideia é mais falar de como que, se você tivesse comprado Bitcoin segurado, você teria performado melhor do que todos os fundos, praticamente, menos a carteira perfeita, né, que está ganhando ali do Bitcoin também. E é interessante que, se vocês olharem esse período aí, que é o Covid Day ali naquela época, se eu não me engano, foi justamente o período em que a gente ultrapassou o Bitcoin e começou a performar melhor do que a gente como eu digo como hold, né? A gente como carteira perfeita, aqui nesse caso, conseguiu ultrapassar o Bitcoin e performar melhor do que o Bitcoin e os outros fundos. E eu vou explicar para vocês melhor mais tarde por que isso aconteceu, tá? Sim, inclusive o pessoal tá até comentando aqui, falando, gostaria de saber, o fundo tá 70% negativo, não sei o quê. Pessoal, sobre performance, eu acho que a performance tá aí na tela, a gente não omite nada, todo mundo que entrar em contato com a gente vai divulgar também sobre a performance, mas se a gente comparar com o próprio Bitcoin, com o próprio Ether, com vários ativos no período, a performance é melhor, né? Porque é um fundo de cripto, então nosso benchmark ele é cripto, que é exatamente o que você vai explicar. O comparativo é cripto, né? Então a gente pegou a boa parte do mercado de baixa, mas a nossa intenção é justamente fazer uma estratégia que a gente consiga estar acima dessas moedas, né? Do próprio Bitcoin, do próprio Ether, né? É que esse fundo, o que acontece? A gente trouxe ele de outra gestora, né? Por quê? Porque existe uma regulação que você não pode ofertar o seu fundo, né? Colocar ele em distribuidora, mostrar lâmina e etc., se ele não tem pelo menos 6 meses de existência, né? E como a gente estava no começo, a gente simplesmente comprou, a gente não, né? Na verdade, a outra gestora simplesmente comprou as criptomoedas e segurou lá para o fundo bater esse período, e depois, quando ele veio para cá, que a gente começou a fazer a estratégia full. Por isso que aparece menos 70 lá, mas também tem um errinho, mas fique tranquilo que é o que você tem que contar. Se você olhar até no mais retorno, ele, no meio da performance, ele tem uma quebra assim, e depois, a partir de então, ele continua. É nesse a partir de então aí que é a performance quando o fundo está aqui na gestora da Mercúrio, tá? Só para vocês saberem. Inclusive, já queria até responder o Eduardo aqui, ele falou, tá, mas tá caindo quanto a carteira perfeita desse ano? É essa performance que tá na tela, tá? A performance que tá na tela, Eduardo, é a performance da carteira perfeita. E se você comparar com a performance do fundo, é uma diferença de 1, 2%. Você pode entrar em contato com a gente no WhatsApp de dúvida, a gente manda a lâmina, lá na CVM você consegue fazer auditoria, você consegue ver exatamente e comparar as duas performances. Como a gente falou, a estratégia, a alocação, a performance é tudo muito parecido, praticamente idêntico, tá? Sim. Então a resposta tá aí, você pode também, a gente manda o link para você quando você entrar em contato com a gente, você pode abrir lá o site da CVM, vai estar todo o histórico do fundo lá, a performance é essa e a gente não tem problema nenhum em vir aqui divulgar e mostrar para todo mundo. Isso é tranquilo, assim, nem queria falar tanto de performance, ficar concentrando tanto em performance. Apareceram bastante dúvidas aqui, o pessoal gosta de saber da performance. Porque performance, ela, na verdade mesmo, a performance ela não significa nada. O que eu quero mostrar para vocês aqui é outra coisa, que é esse momento que eu estou marcando aqui no gráfico. Repara que foi esse momento que a gente ultrapassou ali, né, o Bitcoin. Nesse momento, por que a gente ultrapassou? É algo que eu vou explicar para vocês daqui a pouco, que foi fazer proteção, que é o segundo pilar que a gente acredita aqui em relação a investimento no mercado de criptomoedas. O primeiro deles, que é o que eu vou falar, daqui a pouco que eu vou falar, que é escolher uns bons ativos, e o segundo, que é fazer proteção, tá? Mas eu já vou falar sobre isso, mas antes, além de ter visto esse fator aqui, que eu estava percebendo que os fundos pareciam cometer os mesmos erros que as pessoas físicas também cometiam, a gente viu uma outra coisa que era muito interessante, eu vou mostrar agora. Olha isso aqui. Olha essa tabela. Tem alguns dos fundos, tá? Não sei até o nome do fundo, tanto faz o fundo X, tá? E o último é o Mercúrio, né? O Mercúrio Crypto Value, que é o nome do nosso fundo de fato. Olha a taxa de administração, está mostrando ali 1,45% contra 2% de administração ao ano, que é a taxa que você paga pelo fundo existir, né? Colocou seu dinheiro lá, 2% ao ano. É essa taxa que o fundo cobra, tá? Tem a taxa de performance, que é igual de todo mundo, mas tem essa última coluna aqui, que é a coluna legal. Por que essa coluna ela é interessante? Quando a gente foi abrir o fundo, a gente olhava justamente para ela.
a gente olhava no mercado e via que praticamente todos os fundos do mercado de cripto, eles cobravam em relação a um título de renda fixa. Então, o benchmark é basicamente o que o fundo tenta superar. Então, se o meu benchmark é tesouro direto, né? Vou colocar tesouro direto, não é bem essa palavra que usa, não, seria CDI, né? Mas vamos supor que de tesouro direto, então eu tento superar o tesouro direto. E aí, se você pensa olhando um fundo de cripto tentando superar o CDI ou o bonde americano, que é a mesma coisa que o tesouro direto, só que americano, para a gente não fazia sentido. Por quê? Aí eu vou para a explicação inteira, né? Só que antes disso, só repara uma coisa. Esse NCIS é um índice que se chama Nasdaq Crypto Index, que é um índice de cripto. Ou seja, enquanto todos os fundos do mercado estão tentando superar a renda fixa, a gente está tentando superar cripto, porque a gente é um fundo de cripto. E os outros também são fundo de cripto. Tem cripto no nome, né? É um fundo de cripto. Então, só que eles estão tentando superar a renda fixa e a gente está tentando superar cripto, que deveria ser, né? Sim, então... E aí... Deixa eu ver se eu entendi o raciocínio, Faria. Então, basicamente, todos os fundos que a gente tem no mercado hoje, né, no mercado de cripto, no Brasil, o comparativo deles, né, o que eles procuram bater em termos de performance, ter uma performance maior, são outros indicadores, outros índices que não tem nada a ver com cripto. Exatamente. E no caso, o nosso diferencial seria que a gente compete com cripto. Então, a gente só ganha se a gente ganhar de cripto. Exatamente, exatamente. Então, aí já dentro uma pergunta da carteira perfeita. Que a pessoa alguém perguntou que eu não lembro quem. Perguntou, Gabriel, mas muita gente, alguns clientes até da Pro mesmo, perguntaram pra gente, porque a gente abriu um pouquinho para algumas pessoas da Pro antes, né? E aí eles perguntaram pra gente, Gabriel, mas beleza, na carteira perfeita eu não pago taxa, e lá eu vou pagar 20% de performance. Eu falei, opa, calma aí, você vai pagar 20% de performance se a gente superar o mercado. E aí vocês vão entender, parece uma diferença pequena, né? Porque todo mundo está cobrando 20%, mas vocês vão entender agora qual a diferença real aqui. Tá? Eu fiz uma simulação aqui, eu desconsiderei um pouco o fator renda fixa da conta para ficar mais fácil de vocês entenderem. Vocês vão ter que falar um monte de número aqui, então deixei um pouco mais simples. Mas basicamente é isso aqui. Ó. Se você investe no mercado, se você simplesmente compra, pega carteira perfeita, pegou lá, comprou os ativos da carteira perfeita, deu que o mercado, né, que é como se a carteira perfeita fosse o mercado, e você foi lá e rendeu 100%. Se você colocasse num fundo que rendeu a mesma coisa que a carteira perfeita, nesse caso, pior que a carteira perfeita é ruim, eu vou usar a carteira perfeita, porque depois eu vou falar do fundo da Mercúrio, vai ficar a mesma coisa. Pensa que é mercado, tá? Pega aquele NCIS lá, pensa que é ele, o mercado cripto. Pode ser, vamos supor que o mercado cripto represente o Bitcoin, o mercado cripto represente uma cesta de ativos, ou o mercado cripto representa, no nosso caso, o mesmo índice do Hash 11, que é o do ETF lá da Hashdex, enfim. Vamos supor que o mercado ele subiu 100%. Se você investe num fundo desse que cobra sobre renda fixa, tirando aqui a continha na renda fixa, basicamente você vai ficar com 80% da alta e o fundo que você investiu vai ficar com 20%. Ou seja, 20% do resultado que você teria se investir sozinho, ficou com fundo, se você colocasse no fundo. O que a gente acredita que não faz sentido. Logo, a gente criou um modelo diferente, que é, se você investe na Mercúrios e a Mercúrios não supera o mercado, ou seja, o mercado rendeu 100, a Mercúrios rendeu 100, é tudo seu. A gente não ganha nada com isso, nada. Aliás, a gente ganha a taxa de administração. Eu não estou colocando ela na conta, porque, primeiro, que ela é minúscula, 2% ao ano em cripto, volátil pra caramba, é um dia de cripto. Sim. Segundo, que todos os fundos são iguais, não muda nada, a regra praticamente. Só um lá, que era 1,45, mas muda zero nada de um para o outro, então não faz tanta diferença. Sim. Então, na Mercúrios você ganha 100, se o mercado sobe 100, você ganha 100. Então, que pra gente é o que faz sentido. A gente não superou o mercado, logo não vamos te cobrar. Agora, vamos pegar um exemplo que você, investidor, investe no fundo, só que o fundo supera o mercado. Então, o mercado rendeu 100, o fundo rendeu 120%. O que acontece? Você vai pagar 24, que vai ficar no fundo, e você ganha 96. Ou seja, mesmo se o fundo ficar com 120%, ou seja, superar em 20% do mercado, você ainda vai ficar com menos dinheiro do que se você tivesse feito sozinho. O que pra gente não faz sentido. Pô, meu fundo tá superando o mercado, você tá ganhando menos. Você pagou pra ganhar dinheiro, pra perder dinheiro, né? Você pagou você simplesmente pagou pra ter a mesma coisa que você teria se não tivesse pagando nada. Então, é uma coisa que pra gente não fazia sentido. Como que funciona na Mercúrios? Funciona assim. Você só é cobrado pela diferença entre o fundo e o mercado. Então, se o mercado rende 100, o fundo rendeu 120, logo, o fundo vai cobrar 4
e você vai ficar com 116. Aí sim você está ganhando dinheiro de verdade, porque você está ganhando mais do que o mercado de verdade, entendeu? Então isso tem uma diferença muito grande em comparação com os outros fundos que cobram via CDI. Então é por isso que a gente fez um modelo desse jeito, tá? Sim, e também tem um pessoal que vive falando, né? Pô, eu não invisto em fundo porque a única pessoa que ganha é o gestor, né? Então, aí, basicamente, estou pagando taxa pro gestor. E também tem uma outra objeção que sempre vem é que, pô, o que garante que vocês são bons, né? Pô, eu sei que vocês são bons em fazer live, fazer conteúdo, mas o que garante que vocês são bons em gestão? Eu acho que isso daqui garante bastante, porque se a gente não performar acima do mercado, se a gente não bater a média do mercado de cripto, esse NCI, para quem não conhece, a alocação dele é 65% Bitcoin, 30% Ethereum e depois tem Chainlink, Uniswap, tem várias outras criptos divididas, tá? Que é um índice da Nasdaq, que sempre que o mercado de cripto vai crescendo, ele vai rebalanceando. E ele é a melhor métrica do que é a média do mercado de cripto, a média de rentabilidade. E se a gente fez um fundo aqui que a gente fala, pô, nossa equipe é a maior, nossa equipe é muito boa, pô, a gente está aqui para o longo prazo, faz o simples bem feito e tudo mais, como que a gente prova isso? A gente prova ganhando do mercado, porque se a gente não ganhar do mercado, a gente não ganha. E se a gente tiver performance negativa, a gente não ganha também. E se a gente não ganhar, a gente não paga o escritório, não paga o nosso salário e tudo mais. Então, é um total alinhamento de incentivo de que a nossa equipe está sempre muito empenhada em ganhar do mercado. Porque no final do dia, é isso que a gente quer trazer como produto, né? O produto mais seguro que você consiga ganhar do mercado de cripto de uma forma fácil. Sim. E isso também é uma boa, no sentido de que é o seguinte... muitas pessoas, quando a gente começou a parte de educação, falavam: ah, vocês são vendedor de curso, não sei o quê, vocês sabem vender curso, essa performance é furada, não sei o que, não tem carteira, estão ficando milionários às nossas custas. Ah, vendedor de curso. Aí, vendedor de curso é o caralho. A gente, na verdade... Esqueci da palavra. Mas a gente agora, com o fundo, a gente também mostra para vocês que a gente está fazendo exatamente aquilo que a gente fala, entendeu? Então, tanto é que a estratégia é a mesma. Então, a gente não vai falar para o cliente na Mercúrios Research uma coisa que a gente não faz. Então, a gente está fazendo, entendeu? Com o fundo. E com o nosso dinheiro? Exatamente, você vai falar agora. Com o nosso dinheiro, nós só para vocês terem noção, nós sócios da Mercúrios colocamos ao todo, somados todos os sócios, a gente colocou mais de 5 milhões no fundo. Agora tá menos, né? Que o mercado caiu desde que a gente colocou lá no início para comprar, mas nós colocamos 5 milhões no fundo. Então, pra você ver, nós estamos apostando junto com você, porque não dá para investir o dinheiro do cliente sem botar o nosso na reta. Então, além de ter a carteira, a gente também tem um fundo em que a gente faz o que a gente fala e coloca o nosso dinheiro na reta. E não é pouca coisa, são 5 milhões de reais, é muita coisa. Sim. Então, foi o que a gente colocou nesse desafio novo aí, que era Mercúrios Asset. Sim, pessoal, tá aparecendo muita dúvida aqui. A gente já tem separado aqui mais de 40 dúvidas que a gente vai responder no final da live, tá? Então, no final da live, a gente vai fazer esse bate-bola aí, levantar todas as dúvidas. Prometo que nenhuma vai ficar para trás. Eu e o Faria vamos tirar todas as dúvidas aqui. A gente só não tá tirando agora para não interromper o raciocínio e também porque tem muitas dúvidas que ainda serão apresentadas ao longo da apresentação. A gente tem mais aí 15 minutinhos de conteúdo, tá? Então, às 8 horas, em ponto, a gente começa a responder as dúvidas. Aguardem aí e vão mandando todas as dúvidas que vocês tiverem. Faria, quer continuar aí? Não, vamos continuar. E aí, o que acontece? Aqui é só uma simulação de... Desculpa que eu fiquei doente recente, aí às vezes eu tenho que ficar tossindo, mas... Aqui é só uma simulação de quanto dinheiro você teria investindo no fundo, em qualquer fundo X daquele que eu mostrei que o benchmark é CDI ou é qualquer outro de renda fixa. No caso, se você investir sozinho no mercado de cripto, se o mercado voltar para 60 mil dólares lá, que estava, né? Dava mais que isso, mas eu coloquei 60 para facilitar a conta. Você teria 30 mil reais, né? Nesse caso, começando com 10 mil reais, você teria 30 mil reais, enquanto no fundo você teria 28.800. Ah, Gabriel, poxa, mas é muito pouco, é uma diferença pequena. Colocar no fundo, pelo menos não tem um trabalho e tal. No fundo X, sim, mas agora, olha no da Mercúrios, você teria 34.800 com exatamente a mesma performance, tá? Estou falando exatamente a mesma performance. Você teria mais dinheiro só pelo simples fato da gente cobrar taxa de uma forma diferente, tá? Então, essa é a grande vantagem, também, uma das vantagens, né, de se investir no fundo da Mercúrios. Isso daria para vocês uma diferença de 21% ou 6 mil reais, caso vocês tenham começado com 10 mil lá no começo. Tá? Então, é uma diferença bem, bem grande. Tá? E agora, imagina se o mercado vai para 100 mil dólares. O fundo lá teria ganhado 48 e na Mercúrio 58, ou seja, é uma diferença de 10 mil reais. Então, muda muito. Né? Não sei... para quem está assistindo aí, mas para mim 10 mil reais é muita coisa. Quando você poderia ganhar 58 e está ganhando 48, é uma diferença muito grande que ficou para o gestor no final. Não ficou para você e deveria ter ficado para você. Então é isso que a gente acredita, tá?
E aí, eu estou mostrando aqui, por quê? Porque no final, como você faz para ser o Jones? É um pouco do que a gente faz, tá? Aqui é a performance do Bitcoin, né, que é o principal benchmark da carteira perfeita em si, contra a nossa carteira perfeita. E por que eu coloquei isso aqui? Não é nem só para mostrar a performance, é para mostrar para vocês o seguinte, que essa performance ela só foi possível porque a gente escolheu bons ativos e a gente comprou seguro. O que significa comprar seguro? Significa fazer proteção, tá? Eu vou explicar cada um primeiro, e aí eu vou começar com escolher os ativos, e aí depois eu vou falar um pouquinho de proteção, e aí vocês vão entender por que proteção muda o jogo, muda tudo, tá? E aí, primeira coisa, vocês sabem, né? A gente foi para DevCon, a gente foi para Permissionless, para Consensus, tirou foto com o Vitalik, essa foto do Danilo aí viralizou pra caramba em tudo quanto é lugar, e a gente só consegue fazer a escolha dos bons ativos se a gente tem um bom time e que está lá em todos os lugares que o mercado está e que está estudando bastante sobre o mercado de cripto. E esse é o nosso time, aí, mostrando para vocês um pouco do nosso time. Claro que nem todo mundo aqui é analista, aí também nas fotos não está todas as pessoas, está a maioria, mas você pode ver que a gente tem muitos analistas aqui. Hoje são 9 analistas de cripto, especificamente na holding inteira, né? E na Asset 3 e na Research 6. Então, são muitos analistas, né, que fazem com que tudo isso aconteça. Muitas vezes você vê só o Danilo, o Danilo também, né, mas muitas vezes você vê só o Danilo, o Orlando ou o Carlos aqui, o Casta também, né, na Mercurius Research aqui, mas tem que lembrar que por trás deles tem um monte de outras pessoas. Por trás dele tem o Guilherme, tem a Nicole, tem o Caricas, tem o Igor, tem um monte de gente que está fazendo análise para que eles consigam entregar esse conteúdo para vocês da melhor maneira possível. Então, escolher bons ativos depende disso. Estar na fonte, colher direto da fonte, que é falar com os maiores mineradores do mundo, ir nas maiores feiras do mundo, falar com os principais donos de empresas de cripto do mundo, tudo indo para essas feiras e também tendo pessoas capacitadas que a gente treinou todas aqui dentro de casa, só para vocês terem noção. Eu treinei o Orlando treinou o Bills treinou o Igor treinou o Caricas, o Orlando também treinou a Nicole, enfim, todo mundo treinou alguém, o Orlando também treinou o Carlos, então todo mundo aqui foi treinado dentro de casa, para a gente garantir que essas pessoas soubessem bastante sobre cripto e pudessem escolher os melhores ativos de cripto para vocês, e é isso que a gente faz no fundo, tá? E a gente ressignifica, né, a palavra risco quando a gente está aqui dentro do mercado. Então, o que significa isso? Risco, normalmente, todo mundo pensa que é uma coisa ruim. Para a gente é uma coisa boa. Ele termina na oportunidade. Risco é oportunidade para a gente. Mas a gente ressignificou a palavra inteira. Porque se você tem reputação, né, dentro do mercado, que é o que a gente tenta conseguir com as boas análises aí, que a gente mostra nos vídeos todo dia para vocês, usando, né, nessa reputação nossa inteligência de mercado, investindo de uma forma bem simples, né, trazendo essa simplicidade que eu falei para você, de escolher bons ativos e comprar seguro, e só a gente consegue ter um bom controle do mercado, que aí sim vai garantir uma oportunidade, traduzir, né, o risco em oportunidade para vocês aí. Tem alguma pergunta aí ou não? Tu quer falar? Não, cara, deixando pro penal aqui. E aí, assim, só para passar bem rapidinho o que a gente olha, eu acho que quem já está na Mercurius Pro já vai saber bastante aí. E é basicamente essas 4 coisas, que é modelo de negócio, que é entender se o ativo é bom ou ruim. Quem quiser pode tirar print aí do que a gente olha. É isso que a gente olha no fundo, tá? Para escolher os melhores ativos e comprar seguro. Então, primeiro, escolhendo os melhores ativos, a gente olha modelo de negócio para saber se a empresa, né, a empresa descentralizada que é a criptomoeda, ela é boa ou ruim. A governança para saber como são tomadas as decisões lá dentro, se as decisões realmente são bem tomadas, isso muito a fundo, tá? Os riscos, que é quanto tempo o ativo está no mercado, se ele tem uma robustez na sua blockchain ou não, enfim, vários outros fatores de risco que a gente olha, qual é o volume de negociação, onde que esse ativo está custodiado, enfim, várias outras métricas de risco que a gente olha aqui dentro, tá? Quando eu falo a gente, eu estou falando equipe, tá? Porque eu, Gabriel Faria, sou CEO da Mercurius, né? Eu criei a gestora, mas eu não sou operacional, né? Eu não tomo decisões dentro da Mercurius. Eu só criei a empresa, tá? Criei a empresa, eu também criei a estratégia, né, junto com os meninos, antes da gente criar a própria carteira perfeita, mas eu não estou no dia a dia da gestora, isso tem que ficar bem claro. Eu sou só o homem de negócio, sei lá, que se fala, né? Só a pessoa que cuida do business
gestora e não da gestão dos fundos em si. Sim. Isso daí que tá na tela, eu acho que é legal falar, Faria, que é 99% da nossa rotina, né? Da Sim. rotina de quem é analista. A gente costuma brincar, né? Que a principal diferença entre a Research e a Asset é que a Research ela entende de 80% do mercado, né? Entende de muitas coisas, só que com 20% de profundidade. A gente costuma olhar mais para 20% do mercado, para poucos ativos que são ativos que estão dentro da carteira, mas com 80% de profundidade. Então a gente vai muito a fundo na análise, faz uma análise muito detalhista, está sempre em contato com todos os ativos que estão na carteira praticamente. A gente tem contato com o fundador ou com o Sim. CEO ou com os principais desenvolvedores do projeto. Cara, a gente tem, sei lá, o Telegram do fundador da Lido, a gente já tem entrevista com os principais desenvolvedores da Ethereum. Então, ela é uma análise muito mais minuciosa, e a gente não fica aqui aparecendo na tela, né, fazendo live sempre, aparece só de vez em quando, mas 99% do nosso dia a dia é isso. É focar, entender os fundamentos e estudar os melhores ativos. A gente não fica tentando entender o Fed e tudo mais. A gente acaba produzindo muito conteúdo por causa disso, porque a nossa audiência gosta desse tipo de conteúdo e é importante que vocês entendam, a nossa audiência entenda a nossa forma de pensar em relação ao Fed, em como tomar decisão em relação a isso. Mas sendo bem sério, a gente faz pouquíssimo disso, porque a nossa estratégia é ficar 100% investido em cripto e comprar os melhores ativos, né? Boa. E por último, tokenomics, né? Que é a gente entender se aquele token, né, aquela criptomoeda, ela realmente captura o valor que aquela empresa descentralizada entrega. Né? Se é receita, se é lucro, enfim, se é valorização ao longo do tempo, se é queima de token, enfim. Se esse token ele captura realmente o valor que essa empresa entrega e, portanto, se vale a pena colocar ele no fundo. Né? Então, basicamente, é isso que a gente fala ali. E, por último, né, que é comprar seguro, que eu falo, que é o seguinte, comprar seguro, basicamente, o que a gente faz? A gente compra seguro por meio de derivativos, que eles se valorizam quando o mercado cai. Então, quando o mercado cai, sei lá, 30%, esse ativo se multiplica 1000%. E aí a gente acaba compensando um pouco a queda, o que faz com que a gente caia menos do que o mercado. E isso é muito importante, porque quem cai menos, quando volta em cima, né? Volta para cima. Que mostra exatamente aquele diferencial de performance que você mostrou lá, naquele Sim. momento em que a gente acabou descolando do Bitcoin, né? Exatamente. Que o nosso fundo, por ele ter ativos mais voláteis do que o Bitcoin, não vou dizer mais arriscado, mas mais voláteis, mais altcoins, mais Ethereum, que são ativos que, em tese, no momento de queda, eles caem mais que o Bitcoin, deveria, se o Bitcoin caiu 70% no ano, nosso fundo deveria estar caindo 80%, 90% no ano. Porque se você olhar, basicamente todo o mercado fora do Bitcoin caiu mais do que o Bitcoin. E a gente estar caindo menos é muito dado por causa disso, né? Porque a gente compra seguro. Então a gente quer cair menos do que a média do mercado ao longo do tempo. E estamos sempre comprados. Então, quem investe no fundo hoje está com seguro lá no fundo, entendeu? O que significa isso? Quando você tem plano de saúde, por exemplo, ou seguro de carro, você não compra só quando você acha que o mercado vai cair ou vai subir. Você compra, na verdade, no carro você não compra só quando você acha que vai ficar doente, né, no plano de saúde, ou quando você acha que o seu carro vai bater. Não, você está sempre com seguro. É exatamente isso que a gente faz, está sempre com seguro. Se o mercado cair, se acontecer um cisne negro, a gente vai estar preparado, porque Sim. a gente está sempre comprado. Coloquei dinheiro hoje no fundo, meu dinheiro cotizou amanhã. Amanhã a Binance quebra, por exemplo. Cara, as proteções que a gente comprou há um mês atrás, elas vão incidir sobre o seu capital. Elas vão proteger o seu capital mesmo você está aportando hoje, entendeu? E isso faz com que a gente caia menos que o mercado e logo a performance seja melhor. E aí, é engraçado, né? Que aqui eu fiz, aí você fala, mas precisa mesmo disso? Complicado e tal. Faz muita diferença. Não sei, tem um número aqui não, que está escrito aí na tela, mas olha só a performance do Bitcoin se a gente tivesse tirado só metade das 5 maiores quedas. Então, ou seja, uma queda de 40% a gente deixou 20, uma queda de 10 a gente deixou, as maiores, né, no caso, uma queda de 10 num dia a gente deixou 5, enfim. A performance teria dobrado a performance. Então faz muita diferença isso no longo prazo, muita. Por quê? Uma diferença de 20%, pensa o seguinte, hoje, mercado a $20 mil, vamos supor. Uma diferença de 20%, quando o mercado tiver $60 mil, ou seja, multiplicado por 3, a diferença de 20 vai multiplicar por 3 também, ela vai virar uma diferença de 60. Então, se você estava contra um outro fundo X e o fundo rendeu 100% e você 120, quando o mercado chegar a $60 mil e a performance de vocês foi igual daquele ponto em diante, você vai estar, sei lá, com 360 e o fundo com 300, entendeu? Então, a diferença começa a aumentar muito, assim, entendeu? Então, é muito importante ter proteção, tá? E o mais incrível de tudo isso, eu não sei como ninguém faz isso no Brasil. Ninguém.
os fundos de investimento brasileiros não fazem isso ainda. É importante falar que a gente está falando de pessoas físicas, né? Se alguém, sim, provavelmente muitas claro. pessoas no nosso chat, elas tentam executar a estratégia de proteção da carteira perfeita, mas dos fundos de investimento, que são os comparativos com a gente, aqui não tem nenhum que faz hedge, né? Faz Exatamente. proteção em cripto. Exatamente, eles não fazem isso e eu acho incrível, né? E até coloquei aqui, né? Isso aqui é que eu coloquei no Mercúrio Day, mas vai valer aqui agora também. O primeiro que achar um fundo que faz isso, ou seja, proteção, né? Que faz essas duas coisas, escolher bons ativos e jogar proteção, as duas coisas juntas, ganha um Ethereum. Eu mesmo, o primeiro, né? Não tenho Ethereum infinito, não. Mas eu mesmo transfiro um Ethereum aí. Pode me chamar no Instagram, @Gabriel Faria, que eu transfiro lá para você. Porque não tem nenhum fundo brasileiro que faz isso. E novamente, se a gente tivesse um jeito de fazer isso, né? Nossa, quem sabe, né? Se a gente tivesse um jeito. A gente tem, chama Mercúrios Asset. Um pouco do que eu falei para vocês até agora. Eu vou citar aqui algumas das vantagens da Mercúrios Asset antes da gente entrar nas dúvidas aí. A primeira delas é que você vai ter acesso, né, a mais completa, né, na minha opinião, né, e a mais antiga, aí é mais antiga mesmo, equipe de análise do Brasil. Então, eu não lembro, assim, posso estar errado, mas eu não lembro mesmo. Quando a gente começou, era mato alto, assim, não tinha ninguém fazendo análise fundamentalista de cripto no Brasil. Ninguém. Eu acho que o termo análise fundamentalista de cripto foi a gente que cunhou, inclusive. Praticamente a gente que eu me lembro, posso estar errado. Trouxe, tanto é que quando começou esse negócio de análise fundamentalista, já se vinha Mercúrio Cripto na cabeça, porque a gente começou com isso. Então, primeiro é isso, né? Então, você vai ter acesso ao maior time de todos, né? Do Brasil, né, no caso. Não sei como é que é lá de fora. Lá fora deve ter umas empresas grandes também. O segundo ponto, que é um time que executa a estratégia à risca. Então, a gente tem um contrato. Quando você investe no fundo, tem um contrato que ele afirma que tudo que eu falei aqui é verdade ou você me processa, entendeu? Não, a gente vai preso. Se a gente não fizer nada que a gente falou aqui, a gente é preso. Então assim, é um processo bem robusto e a gente vai executar isso à risca. Então, você vai ter certeza de que vai ser executado. Diferente de muitas vezes você, que está fazendo em casa, e às vezes, você quer sair com a sua esposa e não tem tempo de executar lá. A gente vai ter tempo, porque a gente tem várias pessoas só para isso. Então, isso é uma vantagem bem grande. O segundo, as melhores criptos vão estar no fundo. Então, por quê? Porque a gente tem uma equipe de análise muito boa, então a gente acredita que a gente consegue selecionar as melhores. E dado que a nossa estratégia é essa, selecionar os melhores ativos e comprar seguro, a gente acredita bastante que a gente vai ter sempre as melhores dentro do fundo. Adeus, Receita Federal. Não estou falando para você sonegar imposto, estou falando só para você que, em fundo de investimento, você não precisa declarar os seus ativos igual você faz quando você compra em carteira física. Essa é uma vantagem, por exemplo, da carteira perfeita. Quando você investe sozinho, você tem que ter uma legislação que chama IN 1888, que você é obrigado a declarar as transações e ainda depois fazer a declaração no IRPF anual, né, das suas criptomoedas que você tem para você pagar imposto. Aqui, já é retido na fonte, direto na corretora, já sai o PDF de forma de rendimento, e você já tem todo o seu imposto de renda feito e pago já. Não tem nenhum problema mais com isso. Então, você não vai ter mais problema com a Receita Federal, porque já é tudo um processo já bem feito, bem desenhado, que está aí há anos, né? A carteira sempre protegida com seguro, que é o que eu falei. Escolher bons ativos, comprar seguro. E a custódia mais segura que você já viu. Eu coloquei aqui, né? Não vai ter FTX. Por que não vai ter FTX aqui? A gente poderia até ter, a gente nunca teve, nunca usou FTX não, tá? Mas a gente poderia até ter FTX, porém, a custódia é tão diluída, ela é tão dissolvida em vários custodiantes, que a importância de uma FTX ela passa a ser irrisória. E é até muito mais seguro, eu particularmente, né? A gente como Mercúrios, a gente tem essa opinião em comum, que é muito mais seguro você deixar em diversos custodiantes do que você deixar numa Trezor, numa Ledger. Por quê? Porque Trezor e Ledger, né, ou carteira de celular ou de computador, é a mesma coisa que você deixar dinheiro debaixo do colchão. Você está deixando dinheiro debaixo do colchão. Quem acessar ali, acontecer alguma coisa com você, Deus me livre, né? Alguma pessoa mal intencionada vir a tentar roubar os seus ativos, ela consegue te coagir, roubar e já era, entendeu? A mesma coisa que ela faria se você estivesse guardando um colchão dentro de casa. Em custodiantes dissolvidos, isso é muito mais difícil. Demora um tempo, tem vários processos de segurança. Enfim, é muito mais seguro do que deixar numa carteira própria consigo mesmo.
Isso Sim. até vale para você deixar R$ 5.000, sei lá, R$ 2.000, até R$ 10.000. Mas mais do que 10, não dá. Simplesmente não dá, porque é um risco muito grande. Sim, e tiveram bastantes dúvidas aqui sobre a questão da custódia em si, né? Que foi exatamente isso que a gente respondeu. E mesmo se a gente quisesse, pessoal, fazer uma custódia própria, uma custódia com hard wallet, por exemplo, a gente está investindo. O produto, ele é um produto regulado. Então a gente precisa seguir as regras da regulação, as regras da Sim. CVM. E a CVM não permite que a custódia dos ativos de fato esteja com a gestora, esteja com a gente Mercúrios. Nosso papel aqui é falar, ó, vamos comprar o ativo tal, vender Sim. o ativo tal. Nosso papel não é falar, não, dá aqui a hard wallet porque eu vou configurar a hard wallet e tudo mais. O dinheiro, ele nem passa pela gente de fato, entendeu? Não é a gente que controla o dinheiro. Quem faz isso é um órgão regulado, no nosso caso o Banco Genial, tá? Que ele também tem um dever fiduciário, um dever em contrato de fazer a custódia do capital. E aí como é que a gente faz para manter as criptos? A gente divide em uma série de custodiantes regulados, tá? Custodiantes institucionais, que até hoje nenhum deles teve nenhum problema. A gente tem uma análise de risco de custodiante, de corretoras que a gente faz desde lá de 2018, tá? E quem é Mercúrios Pro, quem acompanha nosso conteúdo sabe que nenhuma corretora que a gente já indicou nunca chegou a passar por algum problema. E a gente faz uma diversificação do capital entre todas essas corretoras que tem Proof of Reserve, que tem um modelo de custódia institucional com multisig, então eles não conseguem mexer, tirar o dinheiro do nosso capital de uma carteira lá sem a nossa permissão, tá? Sim. Então a gente faz a melhor infraestrutura que, na nossa opinião, de tudo que a gente já viu já, que inclusive outros players da indústria aqui fazem igual, a gente faz uma estrutura super robusta, de forma que se algum deles falir, se por exemplo, a gente coloca o dinheiro, erra e coloca o dinheiro numa FTX, por exemplo, tá? Isso pode acontecer, todo mundo tá aberto a cometer esse tipo de erro. A gente não perde mais ali que, sei lá, coisa de 15% do capital do fundo, porque a gente realmente diversifica de forma... exato. Então, a gente diversifica de uma forma que a gente sempre coloca nos melhores e deixa muito bem pulverizado, tá? Para evitar esse risco. Mesmo que fosse uma hard wallet, se você deixar 100% do seu capital numa hard wallet, você está correndo ainda um risco que, na nossa opinião, é maior do que esse. Então, de tudo que a gente vem estudando, desde 2018 em custódia, a gente desenhou uma estrutura que a gente, Mercúrios, considera a melhor infraestrutura de custódia que pode ter. E aí, assim, eu vou falar para vocês, é uma questão de padrão de fundo, tá? Fundos de investimento, em geral, né, analisem isso quando vocês forem investir em qualquer outro fundo, em geral, eles já fazem isso e é o modelo de custódia mais seguro que existe. Então, a gente ainda está constantemente aumentando o número de custodiantes, porque não é uma coisa simples, né? Tem que abrir conta, a gente investe por outros veículos, enfim, para conseguir fazer com que tudo isso funcione e seja ágil, né? Porque a gente precisa de agilidade também para fazer a gestão das nossas criptomoedas aqui. E traga segurança. E assim, esse modelo é bem padrão dos melhores, né? Então a gente usa isso, a Hashdex usa isso, não sei mais quem, né? Mas enfim, os melhores assim que a gente acredita que são os dois aqui do Brasil, que a gente, óbvio, sou suspeito para falar, né? Mas a gente, Hashdex, usam modelos muito semelhantes de custódia, que fazem com que seja a melhor forma possível de se custodiar criptoativos, né? Então, é que dilui o máximo possível do risco que o investidor teria. Então, é muito seguro, assim. Exato. Muito mais seguro. Muita gente teve essa dúvida, né? Mas mais seguro do que eu guardar comigo mesmo? Cara, muito mais seguro do que guardar com você mesmo. Tá? Vou falar muito mais seguro. Claro, quando tá com você mesmo, tá com você, né? Mas assim, você não deixa dinheiro no banco, não? E o Itaú lá, e o Bradesco, você não deixa dinheiro lá, não? Então, é isso. Vocês não deixam dinheiro debaixo do colchão. Estaria mais seguro que você lá debaixo do colchão ou num cofre. É a mesma coisa, entendeu? E o Eduardo, ele inclusive perguntou aqui, a custódia vai ser on-chain ou off-chain? Como que funciona o custodiante institucional, tá, Eduardo? Como eu falei, a gente não pode fazer a custódia pela regulação. A CVM não permite que as criptos estejam com a gestora. Isso não existe, tá? É padrão da indústria de fundos. Um custodiante institucional... Nem se a gente quisesse, tá? Nem se a gente eu, quiser. Gabriel, a gente vê lá, tem 100 milhões no fundo, a gente fala, putz, 100 milhões. Hora de eu ficar milionário, vou roubar o dinheiro de todo mundo. Isso é legal, porque, inclusive, veio várias dúvidas nesse sentido, tá? Primeiro, sobre a questão de ser on-chain ou off-chain. Como que funciona um custodiante institucional? Não, deixa eu só falar essa parada, senão vai... Porque eu falei, vou roubar o dinheiro de todo mundo, e o áudio... E você falou... É verdade, eu cortei. Depois a galera corta e fala, pronto, vou roubar o dinheiro de todo mundo. Já não, mas só falar... Vamos supor um exemplo. Vou roubar o dinheiro de todo mundo, eu e o Gabriel aqui, né? 100 milhões, a gente divide 50-50, sucesso. A gente
gente não consegue fazer isso, porque a gente não tem acesso. Então, É. nem se a gente quisesse, a gente conseguiria, entendeu? Então, é esse um dos principais pontos de se investir dentro do fundo. A gente é apertador de botão, é basicamente o que a gente faz. A gente escolhe quais botões apertar a qual hora. Só isso. O resto é toda uma Exato. estrutura por trás, uma regulação e, principal, ainda vou falar aqui, auditoria, tá? A gente tem auditado por uma Big Four, gigante, uma das maiores do mundo, mas enfim, hoje eu vou falar já, falei que você ia falar. Sim, não, é justamente para esclarecer essa questão da custódia, que eu acho que não ficou claro, eu não sei se o pessoal não está entendendo muito bem o que a gente está falando, que, por exemplo, o Eduardo também falou, pô, o fundo que eu invisto lá fora não deixa nada em SEX. Como funciona um custodiante institucional? Você pega o dinheiro entra no fundo em reais, a gente converte uma mesa de câmbio para dólar, utiliza uma SEX para fazer o trade e envia o dinheiro para o custodiante institucional. Como é a custódia de um custodiante institucional? É custódia fria, não fica numa custódia on-chain, fica lá nas wallets deles, nos bunkers, na Finlândia, sei lá o quê. O processo chama Deep Code Storage e ele é o mesmo processo utilizado para guardar os documentos secretos dos Estados Unidos, por exemplo. Então é bem seguro, assim. São carteiras frias, desconectadas as chaves, né? Ficam em lugares diferentes. Exato. Enfim, bem seguro, assim. É o modelo mais seguro que tem. Sim, no que é padrão, no que é disponibilizado para a indústria de fundos de investimento, em termos de padrão de custódia, segurança em custódia, a gente acredita que é o melhor. Porque se você pega os principais players, BitGold, Gemini e tudo mais, eles têm todos o mesmo padrão entre eles, tá? Eles funcionam em termos de infraestrutura da mesma forma. E é uma forma que a gente já estudou muito, a gente considera seguro esses players, e a forma como a gente escolheu fazer a custódia, a gente poderia muito bem deixar 100% do capital do nosso fundo numa Binance, numa FTX, mas não é o que a gente faz, né? A gente estuda lá as melhores formas de fazer uma custódia institucional e faz dessa forma aí. Sim. E, pessoal, vou falar, eu sou suspeito para falar, claro, eu não quero parecer arrogante não, mas, pô, Mercúrios, você tá falando de Mercúrios, não tá falando da asset da esquina, a gente já tem uma reputação muito grande, e a gente, quando pega para fazer uma coisa, é para fazer direito, então, a gente está muito dedicado nisso e pode ter certeza que os melhores modelos vão estar aqui, tá? Outro benefício, atendimento da Pro que você conhece, então quem é da Pro, quem já entrou em contato, sabe que a gente foca muito em atendimento e a gente importou, né, esse modelo de atendimento da Pro para a Asset também, então você pode ter certeza que se você entrar em contato, você vai conseguir ter um bom atendimento, tá, com as pessoas ali e que você vai sempre ser bem atendido dentro do processo da Mercúrios, tanto para tirar qualquer dúvida de mercado, dúvida do fundo, processos, enfim, o que você quiser, você vai conseguir tirar, tá? E aqui joga dentro das regras que eu falei, regulado e auditado pela Deloitte, que é uma das mais tops auditorias do mundo, que garante que tudo que a gente está falando para você é verdade. Se a gente se a gente não faz, se não se prova, né? Na verdade, esse é o correto. Se não se prova que o que a gente está falando é verdade, a auditoria não assina o balanço do fundo e o fundo sai com o balanço sem assinatura, sem auditoria. O que é péssimo para a gente, porque a gente quer ter o crivo de que está tudo certo, entendeu? Então a gente tem que fazer tudo certinho, regradinho, os caras são chatos pra caralho, e para poder fazer com que tudo ande da melhor forma possível. Né? Sim. E, então, não é promessa de live, né? É algo que é passível de um processo criminal, né? Como eu falei, se a gente não segue as regras que é definido pela própria CVM e pelo fundo, a gente é preso. Então, obviamente, vocês podem não acreditar na gente, né, na nossa reputação, mas como eu disse, existem muitas travas que a gente tem que executar, o dinheiro nem passa pela gente, a gente só tem que executar a estratégia, o compromisso que a gente firmou com todo mundo que são os investidores do fundo, né? Sim, exatamente. E assim, cara, eu mesmo escrevi todos os regulamentos que a gente enviou para a CVM, enviou para a Ambima e tal. Eu e os advogados, óbvio, né? Mas eu mesmo li todos, escrevi, comentei, mudei tudo. Sei de cabo a rabo tudo como funciona, todas as coisas relacionado a gestão de ativos e foi pelo menos umas 200 páginas de manuais que a gente teve não só que escrever, mas que aplicar aqui dentro da empresa antes de começar a fazer o fundo. Ou seja, a gente gastou, foi o quê? Uns 1 milhão e poucos, mais ou menos 1 milhão e 200 reais que gastamos para montar a gestora até o momento em que a gente pudesse abrir o fundo, até hoje, né, no caso, basicamente, que a gente abriu no Mercúrios Day também, né, para os assinantes, mas até esse momento aqui de abrir, então foram 1 milhão e 200 reais e mais de um ano só fazendo todo esse processo de documentação e implementação de todas as diretrizes para fazer isso aqui funcionar, tá? Para trazer para vocês o produto que provavelmente vocês não vão ver nem tão cedo no mercado.
E por último, taxas baixas, já provei para vocês ali, né? Taxa de ADM muito baixa, né? 2% de ADM e 20% de performance do que superar o mercado. E vocês vão ver também que isso é bem padrão da indústria, tá? Da indústria de ações, por exemplo, é bem padrão. Só cripto que estava diferente, né? E não sei porquê, mas estava diferente e a gente resolveu colocar no padrão também. E espero que os outros fundos sigam o mesmo exemplo e coloquem no padrão também. Boa. Tá? E aí, pessoal, como que Exato. investe, né? Oi? Exato, Boa. Essa foi uma dúvida que mais apareceu aqui, né? E aí, Mas vai entrar. como investe? Como faço para entrar nesse tal desse fundo aí? Ó, vai ter um link aí na descrição. Aí vocês entram lá, ou vai cair, eu não lembro se o link tá caindo na Orama direto, ou Pedrinho, me confirma aí se o link tá na Orama direto ou se tá no site. Vocês vão cair em um dos dois, ou na Orama direto, fala aí. Tá na Orama direto. Então vocês vão cair na Orama, que é nosso distribuidor oficial, é a corretora que distribui nosso fundo. Vocês vão cair nessa página aqui do lado, aqui, que tem esse login aqui, pra você criar a conta, né? Nome, data de nascimento, CPF e tal. Vão criar o login, e a partir desse momento que vocês criarem um login, vocês vão ser solicitados alguns documentos, né, para abrir a conta lá. Depois que vocês fizerem tudo isso, vocês vão conseguir entrar na página do fundo e ver todas as informações, clicar em aportar e pronto. Vida que segue. Boa. Aí vai estar investido, demora um dia para cotizar, tá? O que significa isso? Quando vocês clicam no botão aplicar, ele não está aplicando naquela hora, não. Ele vai aplicar um dia depois, tá? Então, você tem que lembrar disso. Porque Também por regulação. coisas de regulação e tal, a gente tem que ter esse prazo de cotização. Tá? E o prazo de resgate, né? Toda vez que vocês pedirem resgate, ele vai cair para vocês em até 30 dias. Então, é sempre assim. Por que 30 dias, Gabriel? Por que não amanhã e tal? Essa é uma desvantagem, talvez, da carteira perfeita, que você tira quando você quiser, né? Mas a grande vantagem disso é que você vai pensar sempre 2 vezes antes de ficar tentando tradar o mercado. Ah, tá achando que vai cair? Beleza, pede resgate, aí daqui um tempo você vai pensar, putz, não acho mais. Aí você desiste. Por isso que a gente colocou 30 dias, para as pessoas não ficarem tentando comprar na alta e vender na baixa, que é exatamente o que a gente não quer que vocês façam, entendeu? Sim, é um produto de longo prazo, cara. A gente quer que o cotista esteja com a gente no longo prazo e para a parte de gestão, para a parte de análise, a gente sempre coloca um horizonte de 3 a 5 anos, Sim. tá? Que é o prazo que a gente acredita que é um prazo justo para validar se a estratégia fez sentido ou não. Então, se vocês olharem, perguntarem para mim daqui 10 anos, pô, o fundo da Mercúrios, cara, é um fundo bem sucedido ou não? Eu gostaria de olhar para um prazo de 3 anos e que dentro de um espaço de tempo de 3 anos nenhum cotista perdeu dinheiro, né? Perdeu para o benchmark. Ou seja, a gente, num espaço de 3 anos, que eu considero um longo prazo, a gente conseguiu ter uma performance legal. Então, por isso, teve bastante dúvidas aqui sobre quanto tempo esse fundo fica retido, qual que é a liquidez e tudo mais. Cara, investir amanhã, me arrependi de ter investido, pedi para sacar, 30 dias depois o dinheiro cai na sua conta lá. Como eu falei, a própria Orama faz todo esse processo e o dinheiro vai estar disponível lá no aplicativo. Faria. Pessoal, eu queria fazer um pedido antes de a gente fazer mais perguntas. Queria falar para vocês que, assim, primeiro, a gente está super animado assim, de abrir esse fundo. E se vocês acharam que realmente é uma revolução aí no mercado de fundos de investimento em cripto, eu acredito que não exista algo semelhante a isso no mercado brasileiro. E eu pesquisei para falar, tá? Mas faça sua pesquisa. Isso aqui não é uma recomendação de investimento. Não estou recomendando que você invista no nosso fundo. Estou apresentando aqui o produto para vocês. Vocês entram na hora, mas quem quiser, entra lá, vê, analisa, vê a performance, vê os fundamentos. Quem quiser, chama no WhatsApp, ter dúvida, chama no WhatsApp, que a gente manda a apresentação também. O que vocês precisarem para tomar a decisão consciente. A gente não quer que tenha uma pessoa que invista aqui achando que é uma coisa, depois é outra, entendeu? A gente está apresentando o que é a realidade e a gente precisa que vocês entendam a realidade antes de investir no fundo. E se vocês concordam que esse produto é realmente revolucionário, assim, que a gente realmente está mudando a indústria de fundos de cripto no Brasil, manda para os seus amigos. Só manda para um amigo, manda para a família, para eles entenderem as diferenças entre o nosso produto e os outros produtos e tomarem as decisões também, porque às vezes eles estão investindo num produto que está cobrando caro, às vezes está investindo num produto que não é o ideal, e tudo que eles estavam esperando era um fundo como esse, às vezes. Então, o que eu ia pedir é para que, se vocês gostaram, manda o vídeo para os amigos, é só isso. Pô, legal demais, cara. E como você mesmo falou, né? Todo o nosso capital de cripto está investido nesse fundo. Inclusive foi algo que você não comentou, né? Sim. Mas a gente, por contrato também, quando a gente decidiu fazer um fundo de investimento, a gente assinou um contrato que todo mundo da Mercúrios não pode investir em cripto
fora do fundo da Mercúrios. Então, Isso. todo mundo aqui que trabalha, o Orlando, o Casta, todas as pessoas que trabalham dentro da Mercúrios, 100% do capital de cripto delas estão dentro do fundo. Então, são muitas pessoas trabalhando, dando duro aqui, todos os dias, chega cedo, sai tarde, para fazer com que não só o capital de vocês, mas o nosso capital também se multiplique e a gente ganhe dinheiro junto, porque é isso que a gente quer fazer, ganhar dinheiro junto. É tá? isso, bora pra cima. Se for pra fazer pra vocês, a gente vai fazer pra gente também. Não tem essa de trabalhar com o dinheiro dos outros, né? Porque a gente trabalha com o dinheiro dos outros, mas o nosso também tá no meio. Todo resultado não é fundo diferente, é o mesmo fundo, exatamente a mesma coisa. Se der menos 50% para vocês, vai dar menos 50% para mim. Então, eu tenho total incentivo de ter uma performance boa para vocês, porque o meu dinheiro também está lá. Exato. E eu, especificamente, invisto 30% do meu capital em cripto. Então, 30%, no fundo, né, no caso. 30% de tudo que eu tenho tá no fundo. Então, que é uma porcentagem bem grande, assim, né? Óbvio, não recomendo para ninguém, mas é o que eu escolhi fazer, dado o tanto que eu acredito nesse fundo, entendeu? Nesse produto. Assim, eu não vejo como ter mais alinhamento, né, do que isso, assim. Exato. Faria, bora para as perguntas aí? Tem Bora. 37 perguntas aqui, bora até... 37 perguntas, vamos embora. Ou seja, ninguém entendeu nada do que a gente falou. Não, eu tô brincando, pessoal. O engajamento aqui foi muito legal, eu gosto muito de ver muitas dúvidas, tá? Que mostra que vocês estão tendo bastante interesse. Vamos tentar responder todas as dúvidas. Basicamente, várias já foram respondidas ao longo da apresentação. Vou tentar responder todas. Se sobrar mais alguma, no link da descrição aí, tem o WhatsApp de atendimento, em que a gente vai fazer o atendimento e responder todo mundo. Então, se você tem qualquer dúvida sobre como investir, ou qualquer dúvida que não ficou respondida aqui, cria lá, chama a gente no WhatsApp, dá um oi. A Lara vai chamar vocês, a Lara é muito fera em cripto, ela entende tudo do fundo, vai tirar todas as dúvidas com vocês, tá? Vou até pedir pra produção mandar o link do chat aqui pra gente, pra me ajudar. Beleza? Pô, já mandaram. A produção like, né? não tem como, não. Pedrinho é o brabo. Tem que Vamos pagar lá. mais pra eles. Vamos lá, então. Rapidão. James, vou colocar 5 mil reais. Se eu quiser colocar meus BTCs, pode também ou só pode moeda fiat? Aportes em cripto ou só em reais? Só em reais, pessoal. Aporte só em reais. Você vai ter que vender. Se você já tem cripto, isso é uma dúvida muito comum das pessoas que. A gente fez alguns testes, tá? Desse atendimento na Pro antes. É uma dúvida muito comum que as pessoas têm de se ter um prejuízo, né? De vender suas criptos e aportar no fundo. Na verdade, não. Primeiro que dificilmente você vai ter entrado num preço mais caro do que esse. Então, o imposto você não vai pagar. E segundo, que a única taxa que você vai pagar no final é a taxa da corretora que você tá para poder vender, né? Aquela taxa de venda lá da corretora, que eu não sei qual que é. Vai depender da corretora que você tá. Às vezes é meio, às vezes é 0,75, enfim. Essa é a única taxa que você vai pagar. Você vai transformar em reais, mandar para a corretora e aportar de novo no fundo. Aí você fala, nossa, mas eu não posso vender minhas criptos na baixa. É que, na verdade, você não está fazendo isso. Você está vendendo para aportar de novo. Seria um problema se você vendesse para ficar em reais. Aí é um problema que você está vendendo na baixa. Mas você está vendendo para aportar de novo, então não tem problema, entendeu? Boa, perfeito. Ficou claro, cara. Hugo Marques, bastante dúvida, tá? Eu já vou responder umas 10 dúvidas só nessa daqui. O pessoal tá perguntando se quem é português, quem mora fora do Brasil, consegue investir. E aí? Consegue. Vou falar para vocês que o processo de entrada de portugueses, a gente já fez alguns, é um pouco mais chato do que o brasileiro, não é por esse link aí que a gente mandou, tá? Então entra no chat que a gente manda para vocês os documentos que precisa por e-mail, porque é um processo um pouco mais complicado, porque é estrangeiro e a legislação pede assim, então tem que fazer. Boa, bem legal, cara. Respondendo uma dúvida aqui do Matheus e que o Fernando também respondeu a mesma coisa, eu posso responder. Se o dinheiro do saque é o equivalente quando você pediu o saque ou depois, 30 dias depois do saque. A cotização ela é feita em D mais 25, tá? Então, basicamente, o dinheiro vai ser referente a o dia que você pediu, 25 dias para frente. Então, eu pedi hoje, pedi no dia 1º, no dia 25, vai cotizar. O que significa isso? Vai ser como você estivesse se desinvestindo do fundo. Então, você ainda vai estar exposto ao longo desses 25 dias e no 30º dia esse dinheiro cai na sua conta. Então, como a gente mesmo falou, não é um fundo para quem quer ficar tradando o mercado. Se vocês estão com essa dúvida no sentido de, cara, eu vou comprar quando cair, vou vender quando eu achar que não vai subir, não sei o quê, não sei o quê. Não é o melhor produto de investimento, vocês vão estar travados por esses 30 dias. Realmente é um produto de longo prazo, beleza? E a partir do momento que você pede o resgate, só 25 dias depois que você vai travar o preço do seu investimento, tá? Então não faz sentido ficar meio que tradando a cota do fundo, e isso também é uma coisa, é um padrão do nosso fundo que a gente não vai mudar. Olha o Adriano aí, bota ele aí, ó. Cadê o Adriano? Eu boto.
Aí, ó. Adriano tava falando com ele agora há pouco. Valeu, Adriano, tamo junto. Acabei de abrir o WhatsApp aqui, chegou uma mensagem do Adriano. Daqui a pouco eu te respondo, Adriano, porque eu vou pra casa, vou fazer um Negroni, eu mando uma foto lá e a gente continua nosso papo, tá? Mas o Adriano, cliente assíduo aqui da Mercúrios e, pô, fico muito feliz pela confiança que ele tem. Já é um dos maiores investidores aqui do nosso fundo, então bora pra cima. Bom, vamos lá. Mais algumas dúvidas aqui. O fundo é do Brasil, qualquer investidor do mundo, já respondemos essa. Eric, qual o valor mínimo da aplicação? Essa a gente não respondeu ainda, né, cara? Verdade, não respondemos. O valor mínimo de aplicação no fundo é de R$ 10.000, tá, pessoal? É um valor, eu sei que é um valor um pouco alto, tá? Mas é um valor que fazia sentido pra gente, dado os custos do fundo e tudo mais, a gente conseguir entregar esse fundo bem pro mercado, tá? Então, por isso que o valor é um pouquinho mais alto. Então, você só vai conseguir... Você até consegue mandar para a corretora menos do que isso, mas você só vai conseguir aportar no fundo valores maiores do que R$ 10.000. Boa. Uma outra que a gente já respondeu, mas quem chegou agora talvez não tenha pego, se a estratégia do fundo é a mesma da carteira perfeita, são os mesmos ativos. A estratégia é a mesma, os ativos hoje, por coincidência, são os mesmos, mas não necessariamente vão ser, tá? Às vezes vai mudar um pouquinho ali, uma coisa ou outra, até porque ambos começaram em preço diferente, a carteira perfeita pegou alguns ativos num preço muito mais barato do que a gente está pegando agora, e outros mais caro, então é por isso que muda um pouco. Mas a estratégia, o modelo, a forma como é feita de escolher bons ativos e comprar seguro com modelo de portfólio, aquele negócio que eu falei de modelo de negócio, governança, tokenomics, segurança, todos eles se aplicam tanto na carteira perfeita quanto no fundo, tá? Sim, perfeito, cara. O Duda, que já é um investidor nosso, se eu não me engano, tá? Ele mandou aqui se terá Come Cotas, né? Como que funciona, para explicando o que é o Come Cotas, como que funciona a questão de imposto. Você já deu um briefzinho, mas se puder explicar melhor agora, porque bastante gente perguntou da questão do imposto, tá? Tá, o imposto é uma tabela regressiva com o tempo, tá? Quanto mais tempo você investe, logo, ele é um fundo de longo prazo. Então, quanto mais tempo você fica nele, menos imposto você vai pagar. A partir de 22,5, se eu não me engano, até 15, bem parecido com de renda fixa, né? Se eu não me engano, que é também assim. Então, é assim que funciona. E tem Come Cotas, que é... Para quem não sabe o que é Come Cotas, é porque assim, pensa que é o seguinte, você investe no fundo hoje e você resgata daqui a 5 anos. Quando você resgatar, é aí que o governo iria tirar o dinheiro, né? Para ele, né? A parte do imposto. Você ia pagar o imposto. Só que como o governo é bobo, ele quer tirar o nosso dinheiro a qualquer custo, ele criou um negócio que chama Come Cotas, que literalmente ele te cobra imposto uma vez por ano, se eu não me engano, ou por semestre, agora eu estou na dúvida. Se é por ano ou por semestre, no nosso caso específico. Uma vez por semestre, para você diminuir essa performance. Só que no caso no nosso fundo, ele é meio pequeno, não tem tanta relevância assim. Então, se eu não me engano, é 15% do lucro no semestre. Então, é bem pequeno, assim, não muda muita coisa. Então, por isso que muitas vezes a gente nem cita tanto, mas ele às vezes faz diferença dependendo do tempo que você está, né? Aí faz diferença. Não, mas na perfeito. prática, se você segura por um bom tempo, ele é a mesma coisa vai dar praticamente a mesma coisa do que a carteira perfeita, por exemplo, se você fizer sozinho, porque o imposto você vai pagar do mesmo jeito. Sim, perfeito. E, pessoal, A diferença a diferença é que imagina. como o governo come aos poucos, né? Vai comendo aos poucos o imposto, acaba que dá uma pequena diferença ao longo do tempo em relação a se você tivesse feito sozinho ali na carteira perfeita. Boa, perfeito. Mas é bem pequeno, assim. E pessoal, tem que pagar imposto, né? Se você sonega investindo em cripto, uma hora ou outra o leão vai te pegar, então... Vai ter que pagar 80% de multa É. e várias outras penalidades do governo aí se você tiver problema com o imposto. Então é bem pior. Malha fina, chato pra caramba. A gente já viu acontecendo várias vezes já também de cair na malha fina e não é legal e pelo menos questão de imposto simplifica bastante, tá? Alguém comentou aí que Come Cotas é por semestre. Valeu. Boa. Obrigado aí, Cláudio. Perfeito, Claudião. Leonardo Inocente, vai ter distribuição em quais corretoras? Você viu bastante dessa dúvida também. Você falou da Orama. Basicamente, a Orama é a corretora, é a plataforma pela qual a gente consegue investir, né? Porque você não pode investir diretamente na Mercúrios. Novamente, pela regulação, uma empresa precisa capturar, pegar o dinheiro dos clientes e aportar esse dinheiro no fundo. Hoje, quem faz isso pela gente é a Orama. É a Orama. E aí? A gente, hoje, nosso principal distribuidor, né, que é o nome disso aí que o Bios acabou de falar, é a Orama. A gente também já está com um contrato assinado com a Genial, vai ter lá também. A gente acabou de homologar na XP, então aí quem for aí, entra lá nos canais da XP e fala, bota o fundo da Mercúrios, bota o fundo da Mercúrios. Aí a gente, para ver se eles conseguem botar a gente acabou de homologar na Research, né, que eu tô falando, e a gente tá vendo se consegue entrar também com a AST.
mas a princípio são essas duas, tá? Por quê? Primeiro porque a gente até conversou com várias outras, mas a experiência do cliente não era tão bom. E a XP e o BTG, que são os maiores, eles demandam um patrimônio maior. A gente acabou de começar o fundo, então vai demorar um tempinho. Boa. É mais por isso, assim, e essa é a resposta. Daqui a pouco a gente tá lá no XP, hein, pessoal. Faça igual a Minchans, continua forçando aí, continua perguntando aí pra gente, pra XP, se vai ter Mercúrios lá, Cadê que o daqui a fundo da pouco Mercúrios eles... na XP? Eles têm que botar a gente lá. É isso, daqui a pouco eles dão uma moral pra gente. O pessoal da XP é legal. O Jorge, ele tá com um problema aqui, ele tem uma conta na hora, mas o fundo da gente não aparece lá ainda, Faria. Todas as pessoas que têm conta já na Orama precisam entrar em contato no WhatsApp. Por quê? Porque você vai precisar mudar para nossa conta. Tem uma conta específica da Mercúrios dentro da Orama, então você vai precisar mudar lá para essa conta, ou mudar ou adicionar uma nova, né, que é a nossa, por isso que o fundo não aparece, tá? Então a gente restringiu o fundo só para os nossos próprios usuários, então não estão para os usuários da própria Orama. Então é por isso que você vai ter que pedir para migrar para a nossa plataforma ou para adicionar a nossa plataforma na sua conta da Orama, tá? Então mas é só você entrar no WhatsApp e falar, já tenho conta na Orama, mas não estou conseguindo ver o fundo. Aí a gente já sabe qual é o problema e aí resolve para você. Boa, perfeito. O Raul perguntou aqui se vão ter benefícios para quem aplica no fundo, como, por exemplo, ganhar uma assinatura da Mercúrio. Todo mundo quer saber isso. A gente vai ter benefício sim, tá? Para quem aplicar no fundo. A gente está definindo os benefícios ainda, mas vão ser cursos exclusivos e assinaturas exclusivas também que a gente vai dar para as pessoas que investirem no fundo, tá? Boa. Vai ter uns presentinhos também. Nossa, eu esqueci de uma coisa importantíssima do fundo. Pessoal, o fundo... Vocês precisam aportar agora, porque o fundo vai fechar em dezembro. Detalhe, pô. Esse pequeno detalhe. Por que a gente fez isso? O nosso fundo, a gente quer que as pessoas aloquem no momento que está baixo o preço, não no momento que está alto. E a gente sabe que as pessoas adoram alocar no momento em que o preço está alto. Então, o que a gente fez? A gente vai tirar o cadastro do ar, tá? Depois de dezembro. E aí não vai ter como mais fazer o cadastro. Então, você tem que fazer o cadastro. Se for para fazer, faz logo, porque se vocês quiserem realmente investir, faz o cadastro, já faz o aporte, porque quem já tiver vai conseguir aportar, mas quem não tiver não vai conseguir entrar. Por quê? Porque a gente não quer que as pessoas invistam na alta. É bem simples isso. E também por uma questão que tem muita gente mesmo entrando. No Mercúrios Day, por exemplo, foram 270 pessoas entrando no fundo naquele dia. Então, é muita gente entrando. 287, exatamente. 287 pessoas entrando no fundo naquele dia. Então, é muita gente, está com muito cadastro fazendo. Então, entra logo. Se você for entrar, né, claro, entra logo, porque a gente vai fechar em dezembro por esses dois motivos. Primeiro, capacity, né? A gente não tem como atender todo mundo na qualidade que a gente prometeu para vocês, de Mercúrios Pro. E segundo, que a gente não quer que vocês invistam na alta, a gente quer que vocês comprem na baixa, que é o preço que está agora. Então, se eu ficar deixando todo mundo entrar toda hora, eu vou ter lá no futuro investidores que, em vez de estar ganhando dinheiro no próximo bear market, vão estar perdendo, porque entraram na alta. E eu não quero isso. Eu quero que as pessoas entrem na baixa. Então, por esse motivo, e é bem importante, esqueci, né? Mas vai fechar, então tem que entrar logo. Sim, e como eu falei, a principal missão da Mercúrios, isso daqui não é sacanagem, vocês podem perguntar para qualquer pessoa que já passou por aqui, é que nossos clientes não percam dinheiro. E tem vários estudos que mostram isso, né? A maioria dos cotistas em fundos de investimento aportam quando a cota está alta, né? Quando basicamente o mercado se valorizou. Então, é o investidor de curto prazo, que eu mostrei no início da apresentação. Exato. O que acontece. E a gente não quer que os nossos cotistas, nossos investidores sigam esse padrão. Então, parecido com o que a gente faz com o Mercúrios Pro para manter a qualidade e garantir com que todo mundo está sendo bem atendido e vai ter um retorno legal, a gente está pegando um período de tempo que a gente considera que o mercado está extremamente barato, né? Está extremamente descontado e que no longo prazo, se vocês investirem nesse período de tempo, vocês vão ganhar muito dinheiro. Então a gente não vai abrir o fundo quando o Bitcoin tiver 60 mil dólares e todo mundo vir aqui e falar 60 mil dólares, eu vou comprar agora porque vai bater 100 na semana que vem. Nesse momento o fundo vai estar fechado, então só vai, em tese, assim, ganhar esse dinheiro quem aportou agora na baixa, porque a gente quer que nossos cotistas tenham uma performance positiva, tá? Então isso é bem importante mesmo, não é nada de, a gente poderia deixar aberto e continuar captando e continuar ganhando dinheiro, mas realmente a gente faz esse tipo de coisa pensando na qualidade do produto e em realmente entregar o melhor retorno possível para os nossos investidores, tá? Sim. Dúvida, tem muita dúvida repetida aqui, tá, pessoal? Então... Só um detalhe, quem tá... tem uma dúvida que a gente já falou, que a gente não falou, provavelmente é porque a gente já falou. Exato. E aí você ou assiste o vídeo de novo depois,
Ou você pode simplesmente mandar mensagem no WhatsApp, tá? Que eu vou pedir pro pessoal mandar o link aí de novo. Pessoal, manda o link aí no A WhatsApp. Lara tá aqui atrás com 6 telas respondendo todo mundo já. É. E se vocês já mandaram mensagem aqui no WhatsApp, pode me confirmar que a Lara já tá respondendo todo mundo já. A Lara é nossa head de relacionamento com o investidor, tá? Então ela que coordena todo esse processo aqui de atendimento da galera do fundo, né? Nada a ver com research, só a parte do fundo. Então vocês podem mandar mensagem aí que ela responde as outras dúvidas, tá? Ou ela ou alguém do time vai responder. Acho que é isso, né? Basicamente, todas as dúvidas estão respondidas aqui. Se vocês tiverem qualquer outra dúvida, a gente tem muito material, a gente tem lâmina, a gente pode mostrar o site da CVM, onde você consegue ver a performance. Sim. No aplicativo da Hora, mas você pode ver a performance do dia anterior, então todo dia você vê a performance atualizadíssima, tá? Se vocês quiserem bater um papo comigo, tudo mais, manda mensagem pra Lara lá. E é isso, pessoal. Acho que o Faria já detalhe, falou bastante coisa. tem aplicativo também, né? Quem quiser acessar o fundo pelo aplicativo é Mercúrios Cripto, tá? Não, Mercúrios Asset, desculpa, Mercúrios Cripto é outro. Mercúrios Asset, é só você entrar lá que você vai conseguir baixar o nosso aplicativo na Play Store ou na App Store. Na App Store, se eu não me engano, ele às vezes muda o nome, não sei porque, a gente adicionou recente lá. E aí, se você não estiver conseguindo encontrar, é só mandar uma mensagem que a gente te manda o aplicativo também pelo WhatsApp. Mas na Play Store eu sei que está funcionando. Então, é Mercúrios Asset na Play Store, e aí você baixa lá e já consegue fazer o cadastro por ali mesmo e já era, entendeu? Ou entra no site, que é o link que o pessoal já está aí na descrição do vídeo, que você consegue também acessar o cadastro e fazer do mesmo jeito. Se você fizer o cadastro pelo site, depois você consegue acessar pelo app, e aí você consegue ver a performance todos os dias, quanto você tem de patrimônio, tudo dá para ver lá. Então é bem tranquilo. Boa, perfeito. Acho que é isso, pessoal. Se tiverem mais alguma dúvida, como eu falei, tem o WhatsApp aí, a gente vai estar sempre fazendo conteúdo aqui. A partir da semana que vem vai ter muito mais conteúdo da Asset. E é isso. Sempre sendo transparente aqui, a gente está querendo melhorar a forma como o brasileiro investe em cripto e trazer um produto que ajude todo mundo a ganhar dinheiro nesse mercado que é muito legal. Mais alguma coisa para falar, Faria? Bom, acho que não. Acho que é isso, pessoal. Obrigado, muito obrigado mesmo. Lembra de mandar para aquelas pessoas que você gosta e que você acha que deveriam ver esse vídeo. Se você acredita nessa revolução, nesse produto aí que a gente está criando para o mercado. Eu estou muito contente. Aqui está todo mundo muito animado com isso. E a gente se vê aí do outro lado, agora dentro do fundo. Espero um dia conseguir falar com vocês eu mesmo, né? Igual eu fiz com o Adriano ali. Falei com ele já eu mesmo. Então, espero conseguir falar com vocês também alguma hora. E tem até um detalhe. A nossa equipe, todo mês, manda uma mensagem pelo WhatsApp informando tudo que está acontecendo no fundo, tem call mensal, né? A gente vai começar a fazer um podcast só do fundo, então vai ser bem legal. Vocês vão gostar. Bom, acho que é isso. Obrigado, pessoal, e a gente se vê do outro lado. Valeu! Valeu, pessoal! Abraço!